A história começa em uma tarde tranquila. Uma bela garota estava desconfortável enquanto conversava com alguém, por causa do protagonista, que finalmente tomou coragem para expressar seus sentimentos. Ele tentou ao máximo revelar seus verdadeiros sentimentos de paixão. O nome da garota era Dayun. O protagonista confessou que estava apaixonado desde que eles se tornaram amigos, mas parecia que Dayun estava tentando descobrir como rejeitá-lo sem ferir seus sentimentos. Ele imediatamente percebeu o que Dayun estava prestes a dizer e pediu desculpas por colocá-la em uma situação desconfortável, pois já sabia que ela não gostava dele. Mas Dayun estava com medo de magoar seus sentimentos. Ela tentou suavizar as palavras e se esforçou para inventar um motivo para encerrar a conversa com Sil, nosso protagonista. Dayun elogiou todas as qualidades do protagonista, como ser gentil, divertido, talentoso e bonito. Não era que ela não gostasse dele, mas simplesmente os sentimentos não eram recíprocos. Depois disso, vemos o amigo de Sil esperando por ele no pátio da escola. Ele finalmente viu Sil saindo do prédio e se perguntou o que aconteceu durante a confissão para Dayun. Mas o amigo achou melhor não perguntar diretamente, já que Sil parecia triste e desanimado. Em vez disso, tentou animá-lo ao perceber que Sil estava prestes a chorar. Sil contou ao amigo que Dayun o rejeitou porque queria se concentrar nos estudos. Mas o amigo sabia que essa era uma desculpa esfarrapada, já que ela não era o tipo de estudante que tirava boas notas. Sil estava muito deprimido. Ele se culpava até que uma bola de futebol apareceu e quase o acertou. O amigo ficou surpreso ao ver Sil reagir rápido, mesmo estando distraído e deprimido. Os jogadores pediram desculpas por quase acertarem Sil com a bola, mas ele estava mais focado em seu ódio pelo próprio corpo. O amigo concordou, pois o conhecia há muito tempo e sabia que ele já havia tentado várias dietas e exercícios. Sil era muito bom em esportes e conseguia pular muito alto, apesar de estar acima do peso. Cada refeição, ele calculava meticulosamente as calorias. O amigo acreditava que qualquer pessoa de dieta poderia seguir as atividades saudáveis de Sil e ninguém no mundo continuaria acima do peso. Ele sabia que Sil se esforçava muito para perder peso, a ponto de se preocupar e achar que o protagonista deveria ir ao hospital. Infelizmente, o peso de Sil não tinha nada a ver com seu estilo de vida, aparentemente sua aparência era 99,9% pura genética. Sil foi para casa ainda deprimido. Ele não estava tão afetado pela rejeição, mas o que o deixava mais triste era sua aparência. Ele se perguntava se seu corpo realmente era fruto da genética, e ao olhar para a foto de seus pais, pensava em como ambos pareciam normais. Na verdade, seu pai até parecia ter um corpo musculoso. Sil achava injusto não ter herdado o corpo ideal dos pais. Por sorte, Sil tinha uma mãe doce e carinhosa, que naturalmente elogiava seu filho bonito para que ele não se sentisse mal com o peso. Sil nunca conheceu seu pai, mas já ouviu histórias sobre ele. Soube que seu pai era um lutador muito famoso, apesar de sua carreira ter sido curta. Seu pai teve conquistas realmente impressionantes, e segundo sua mãe, ele tinha um corpo impressionante, onde os músculos se desenvolviam só com ele respirando. Sil realmente achava frustrante que todo o seu esforço fosse praticamente inútil. Depois de um longo e cansativo dia, ele decidiu apenas comer. Enquanto preparava sua refeição, o garoto refletiu que era inútil manter sua dieta, já que nunca funcionava. Frustrado, ele decidiu que ia comer o quanto quisesse, já que todo o seu esforço só o deixava mal. Mas logo ele sentiu que não parecia certo ser tão pouco saudável. Parecia que seu corpo se sentia mais confortável com seu estilo de vida saudável, e ele teve dúvidas ao abrir um pacote de salgadinhos. No final, Sil decidiu comer uma salada e continuar com o estilo de vida saudável, mesmo que sua aparência estivesse o estressando. Mais tarde naquela noite, Sil ainda não havia perdido a esperança e decidiu sair para correr. Ele correu por 4 quilômetros e continuou correndo sem parar até meia-noite. Sentia que não queria parar, pois estava mais rápido do que suas marcas anteriores. Ele havia tomado o melhor pré-treino do mundo, continuando a imaginar a cena da rejeição para se motivar a alcançar seu objetivo. Depois de um tempo, já era madrugada e Sil havia percorrido uma distância de 15,4 quilômetros.
Sil finalmente chegou ao seu limite, e seu corpo começou a sentir câimbras por ter corrido tão longe sem perceber. De repente, Sil se encontrou em um lugar desconhecido, com um ar nebuloso e arrepiante. Felizmente, Sil tinha um mapa para guiá-lo de volta para casa. Quando de repente, um velho, que parecia ter saído de uma lenda urbana, apareceu na frente de Sil, chamando de Porquinho. O velho falou algo sobre a linhagem de Sil e se aproximou do garoto de uma maneira estranha e sinistra. Sil ficou assustado, era a primeira vez que testemunhava alguém que parecia existir apenas em contos de fadas. Ele estava profundamente aterrorizado com o velho, mas ainda assim perguntou se ele estava bem por ter pulado direto da ponte, apenas para olhar mais de perto para ele. O velho garantiu que não havia necessidade de Sil ter medo, ele não tinha intenção de devorá-lo. O velho se apresentou como Vovô Man, uma antiga lenda parecida com o bicho-papão. Ele levava embora as crianças que não ouviam seus pais. Mas atualmente, o Vovô Man cuida dos yokais na península de seu mundo, assumindo o papel de juiz divino. Ao olhar para Sil, o Vovô Man percebeu que Sil não sabia a verdade sobre o mundo em que estava. Ele lentamente puxou seu saco e levou Sil para o mundo dos yokais, assim como fazia com as crianças. Ele cobriu o corpo de Sil com um pano, mas o modo como o fez foi assustadoramente apertado. Sil tentou ao máximo resistir, mas estava magicamente preso e não conseguia se libertar. Ele estava confuso, pois não tinha ideia sobre sua linhagem. Até que Sil finalmente foi solto, e foi parar em um lugar desconhecido, que parecia tão mágico, cheio de luz rosa. Sil ainda estava tentando se recuperar do sufocamento, mas ao olhar ao redor, percebeu que estava no mundo dos yokais, que parecia estar na Era Antiga. Enquanto o protagonista ainda estava sem palavras, o Vovô Man apresentou o mundo dos yokais. Ele aconselhou Sil a olhar melhor ao redor, até que ele finalmente se viu cercado por criaturas míticas, ou yokais, em termos de cultura. Sil não conseguia entender nada, ele estava pensando em sua saúde antes, e de repente, um velho o sequestrou para ver o mundo dos yokais. Vovô Man falou brevemente sobre os yokais, que já foram temidos pelos humanos, que os consideravam como deuses e os adoravam. Mas no mundo moderno, os yokais acabaram se tornando apenas superstições e existem apenas na imaginação. Os yokais celebram um grande festival uma vez a cada 666 anos, para selecionar o rei. Vovô Man também explicou que existem clãs de yokais em todo o mundo, incluindo na Península Coreana, onde devem selecionar e enviar jovens yokais com talentos excepcionais como candidatos. Há 666 anos, houve um yokai que se destacou e foi conhecido como o rei. Mas o tempo passou e o mundo dos yokais agora busca um novo herdeiro para o trono. O velho disse que cada clã de yokais deve enviar pelo menos um candidato, e no mundo dos yokais e no mundo dos humanos, Sil é o único que herdou a linhagem dos goblins. Mesmo que Sil parecesse ser da quinta ou quarta geração, e a concentração de sua linhagem fosse bastante leve. O garoto entrou em pânico ao perceber que havia sido escolhido como candidato dos yokais. Ele começou a tremer com o que estava acontecendo, pois realmente não queria fazer parte de nada relacionado a um mundo de monstros. De repente, ele percebeu algo sinistro se aproximando, e ao olhar para cima, avistou um yokai prestes a atacar. Surpreendentemente, a criatura aterrissou bem na frente dele com uma entrada dramática. Vovô Man queria testar Sil, questionando se tudo aquilo era um completo absurdo ou não. Pelo aspecto do confronto, parecia ser extremamente desigual, especialmente porque o yokai era imenso em comparação ao corpo de Sil. Vovô Man não tinha intenção de pegar leve e ordenou cruelmente que o yokai, se derrotasse Sil, poderia devorar o oponente vencido. O adversário de Sil era um yokai de boca enorme chamado Jilgug, que estava faminto, pois já fazia 666 anos desde a última vez que ele comeu um ser humano. Sil estava completamente apavorado, pois sabia que não tinha chances contra Jilgug. Jilgug não hesitou em contra-atacar, golpeando instantaneamente a barriga de Sil. Ele não poupou forças e chutou Sil logo após o soco, dominando totalmente o duelo. Os olhos do yokai não reconheciam que Sil era apenas um adolescente, e ninguém pensou em suavizar a força. Vovô Man acreditava que, mesmo que Sil tivesse herdado o sangue de um goblin, não poderiam simplesmente entregar o trono para ele, especialmente por ser um ser humano.
Vovô Men desafiou Sil a provar seu valor para que pudesse viver, mas Sil não pediu por nenhum desses fenômenos que aconteceram de repente. Ele estava tentando se recompor de todos os golpes que Gilgug lhe deu, até que seu corpo foi agarrado e lançado para longe. Enquanto segurava o corpo de Sil, coberto de ferimentos e sangue, Gilgug não quis dar nenhuma chance ao seu oponente e jogou Sil violentamente no chão. Apesar de seu corpo humano estar completamente machucado, surpreendentemente, Sil ainda estava vivo, e até Gilgug percebeu que ele era bastante resistente. Mas ele estava prestes a usar seu último recurso para tirar a vida de Sil, e com suas garras afiadas e mão gigantesca, ele pretendia esmagar o corpo de Sil como se fosse um inseto. Ele estava animado só de pensar em devorar carne humana novamente após tantos séculos. Mas assim que suas mãos tocaram o chão, algo misterioso aconteceu. Elas brilharam, como se algo tivesse se transformado. Para Vovô Men, era exatamente esse o momento que ele estava esperando. As mãos de Gilgug não conseguiram tocar o chão devido à força inesperada que Sil ganhou. Gilgug se perguntou o que o impedia de esmagar Sil, até que foi revelado que Sil possuía uma habilidade sobre-humana. Vovô Men observava a cena, plenamente ciente de que as habilidades dos goblins eram verdadeiramente limitadas. Mas a característica mais marcante daqueles que herdaram o sangue deles era sua força. Sil, que estava completamente inseguro com seu físico, de repente se transformou em uma pessoa musculosa. Era como se seu corpo finalmente mostrasse os resultados de todo o seu esforço dos últimos anos. Enquanto isso, Gilgug não esperava enfrentar dificuldades na luta. Mas os goblins não eram como qualquer outro yokai, pois podiam aprender sem serem ensinados, graças aos talentos enraizados nos instintos de seus corpos. Sil reuniu toda a sua força para virar o corpo de seu oponente, como se estivesse usando uma técnica que ainda não tinha aprendido. De repente, Sil executou o movimento Azira, uma forma tradicional de luta praticada na Coreia há séculos. Por causa desse fenômeno estranho, uma explosão ocorre no mundo dos yokais, quando Sil conseguiu esmagar o corpo de Gilgug no chão. O gigantesco yokai foi derrotado com um único golpe, por ninguém menos que Choi Sil. Sil, uma adolescente de 17 anos da raça humana, finalmente despertou sua verdadeira forma e revelou seu sangue meio goblin. De volta à realidade, Sil estava em uma loja de conveniência. Ele tentou contar sua experiência no mundo dos yokais na noite anterior, e vemos que seu corpo voltou a ser acima do peso. Sil continuou lembrando de si mesmo jogando Gilgug no chão. Seu melhor amigo não se importou com a estranheza do sonho, e apenas continuou ouvindo sua experiência maluca. Ele achou curioso que Sil foi espancado em seu sonho, já que a maioria das pessoas não tem esse tipo de sonho violento. Mais estranho ainda foi que Sil nunca aprendeu o Vestrin em sua vida, mas conseguiu usar o golpe instantaneamente. Mesmo assim, Sil sentiu que seu sonho foi muito vívido, como se soubesse o que estava fazendo desde o início. Sil se sentia como se já fosse um profissional de Vestring, como se pudesse lutar com alguém agora mesmo e ser capaz de realizar o mesmo movimento que fez com Gilgug. Mas seu melhor amigo apenas riu dele, devido ao sonho repleto de criaturas míticas. Sil percebeu que seu sonho estranho poderia ser apenas o efeito do estresse. Ele pensou que talvez estivesse ficando obcecado em perder peso e, por isso, também sonhava em ficar musculoso. Até que ele voltou repentinamente ao mundo dos yokais. Ele ficou confuso ao se ver de volta àquela realidade, mas agora percebeu que tudo o que tinha acontecido era real. O vovô Men disse a Sil que ele havia adormecido de pé, e que a cena dele em uma loja de conveniência com seu melhor amigo era apenas um sonho. Ele então olhou para o lado, enquanto se lembrava do duelo com o yokai e viu que Gilgug estava completamente derrotado e desmaiado. Ele ficou surpreso que um mero humano como ele pudesse vencer uma criatura gigantesca como aquela. Ele tinha muitas perguntas em mente sobre sua verdadeira natureza, mas, mais importante, ele estava preocupado com sua casa. Enquanto Sil estava tendo uma crise de identidade, Vovô Men estava conversando com a garota yokai ao lado dele. A garota yokai estava um pouco desapontada com Sil, já que tinha grandes expectativas por ser a primeira vez que via um meio-humano. Ela parecia arrogante e imediatamente insultou Sil, chamando-o de estúpido e patético. Ela até teve a audácia de duvidar da linhagem de Sil e seu sangue goblin.
Mas vovô Men discordou, achando que Sil realmente teve um desempenho impressionante na luta. No entanto, a garota disse que seu oponente não era muito habilidoso, já que não usava nenhuma magia, apenas exibia sua força física. Vovô Men desculpou o comportamento rude da garota. Sil perguntou se a avaliação havia terminado, pois ele estava ansioso para voltar para casa. Vovô Men tinha concluído a avaliação de Sil enquanto ele dormia e estava certo de que ele se saiu bem. Enquanto consultava Sil, vemos o que aconteceu depois da luta. Sil, que derrotou Gilgug com um único golpe, estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. E com base no julgamento de Vovô Men, Sil ainda parecia ter traços de sangue de Goblin em seu corpo. Já fazia tempo desde que Vovô Men testemunhou um Goblin, e ele não conseguia tirar os olhos de Sil, como se estivesse relembrando alguém que conheceu. Depois, Vovô Men anunciou seu julgamento para todos os presentes que se reuniram para assistir ao duelo. Vovô Men declarou que Sil agora é oficialmente um yokai e não mais um humano. Ele ordenou que todos os yokais espalhassem a notícia sobre o que aconteceu, com todos ansiosos pelo festival, especialmente agora que alguém do clã dos Goblins apareceu. Agora que Sil é considerado um monstro, a lei dos yokais registrará seu nome como um yokai oficial, e ninguém poderá capturá-lo ou devorá-lo, a menos que tenha um motivo justo para isso. Mas Sil não se importava com nada daquilo e apenas queria ir para casa. A garota yokai estava frustrada porque Sil não parecia entender as coisas. Ela disse que, a menos que ele tivesse alguma habilidade para esconder completamente sua identidade entre os humanos, um monstro que tivesse menos de 500 anos de idade não poderia se aventurar no reino humano. Sil começou a ficar confuso e disse que nunca fez mal a ninguém, então não causaria problemas. Mas se recusar a entender as regras desse mundo, deixava Vovô Men sem escolha a não ser matá-lo. Sil imediatamente se afastou, e até ele se surpreendeu ao ver sua nova força e reflexos rápidos. Sil esperava que os dois yokais à sua frente não reagissem violentamente só porque ele queria voltar para seu mundo. Mas Vovô Men esperava que Sil compreendesse a situação. Mesmo que ele estivesse em negação, ele agora era considerado um monstro. No momento em que tentou saltar, Sil sentiu como se seu corpo tremesse e ele simplesmente agiu. Vovô Men explicou que entre as espécies de monstros, o poder dos Goblins era sem dúvida um dos mais impressionantes. Mesmo que o corpo de Sil esteja em um estado semelhante ao de um recém-nascido, sua força facilmente supera em centenas de vezes a de um humano comum. Por isso, o menor deslize dele poderia ser fatal para uma pessoa normal. Sil entendeu o que ele queria dizer sobre sua verdadeira natureza. Mas ele também não podia esperar séculos para retornar ao mundo humano. Felizmente, Vovô Men garantiu que ele talvez só precisaria esperar meio ano, já que a única razão para a restrição de 500 anos era porque o antigo rei dos yokais escreveu a lei. Caso ele conseguisse vencer o festival, ele poderia reescrevê-la. Nesse momento, o velho narrou uma história que aconteceu há séculos. Naquela época, todos os monstros eram livres para entrar e sair do reino humano. Graças ao poder dos yokais, tudo que os humanos podiam fazer era fugir. Os humanos temiam os yokais, especialmente quando eles apareciam à noite. Até que alguns dos yokais mais poderosos começaram a proteger os humanos de sua própria espécie. Alguns humanos daquela época confiavam nessas espécies amigáveis que viviam entre eles. Uma relação baseada no medo e na adoração era o sentimento em relação aos yokais naquela época. Mas depois do festival, houve um rei recém-coroado. No dia em que ascendeu ao trono, o rei escreveu uma nova lei usando o sangue daqueles que ele havia matado. E por causa dessa restrição, os yokais foram proibidos de prejudicar os humanos, bem como de se revelarem ou se aproximarem da humanidade. Desde então, os humanos não temiam mais os yokais. Em vez disso, as pessoas permanecem alheias à existência deles, pensando que todos os yokais são apenas criaturas fictícias do folclore. Vovô Men deu a entender que Sil deveria se tornar o novo rei para reescrever a lei do mundo dos yokais. Assim, na noite do festival, após o pôr do sol no reino humano, será o momento que todos os monstros têm ansiado para finalmente visitar o mundo humano. Nessa noite de monstros, todas as criaturas do reino se apressarão para o reino humano e despertarão os medos e reverências esquecidos da humanidade.
Com a declaração de Vovô Men, Sil percebe que deve, ao menos, tentar impedir que os youkais tragam o caos ao reino humano. Vovô Men permite que Sil faça o que quiser no mundo dos youkais, mas primeiro o aconselhou a aprender como usar seus poderes. Sil se perguntou como poderia dominar seu próprio poder. O velho não disse isso diretamente, mas deu a entender que, se Sil dominasse seu poder, ele se tornaria um dos youkais mais fortes que existem. Por um breve momento, Vovô Men percebeu que Sil tinha uma expressão determinada e se perguntou o que estava passando pela cabeça dele. Sil respondeu diretamente a Vovô Men que queria evitar que os monstros prejudicassem a humanidade. Para um garoto de 17 anos, Vovô Men acreditava que era impossível fazer previsões precisas. Mas Sil estava certo de que o mundo logo se tornaria mais perigoso para toda a humanidade, e ele precisava se destacar para proteger aqueles que ama. Vovô Men percebeu que dominar um poder como o de Sil não seria tão complicado, já que o sangue de Goblin que corre em seu corpo é extremamente poderoso, apesar de provavelmente não ser comparável ao de um Goblin de sangue puro. Ele queria que Sil vencesse o festival para se tornar o rei coroado, e assim teria o poder de reescrever a lei. Mas a garota yokai não conseguia parar de dizer algumas palavras provocativas, dizendo a Sil que ele não tem chance de vencer o festival. Como a garota yokai estava buscando um pouco de atenção, o vovô decidiu apresentá-la. O nome dela era Xiaola, uma jovem que queria participar do festival em nome de seu povo para visitar o mundo humano. Ela lembrou que o velho pediu um teste para os youkais entrarem no reino humano, jurando que, se o teste fosse uma farsa, ela se vingaria. O vovô simplesmente ignorou a grosseria da garota e explicou a Sil que ela apenas queria entrar no reino humano. Vovô Men vinha adiando lidar com ela, já que estava ocupado com outras coisas, mas Xiaola era persistente demais. E como os monstros logo entrariam no reino humano em 6 meses, Sil não entendeu por que ela simplesmente não esperava para entrar naquele dia. Xiaola disse que na verdade nem precisaria fazer o teste, já que existem monstros mais fracos que ela que participariam do festival. O vovô Men sabia muito bem do potencial de Xiaola, e por essa razão era difícil julgar sua qualificação, já que ela é do tipo de pessoa que não tinha paciência ou autocontrole. Xiaola aceitou aquelas críticas, mas ainda esperava que isso não fosse apenas uma desculpa para evitar lidar com ela. Na verdade, havia uma razão pela qual Xiaola foi convocada pelo Vovô Men naquela noite. Vovô Men acreditava que era o momento perfeito para ver como Xiaola se comportaria com os humanos, e o teste de Xiaola incluiria Sil, que também era um humano. Vovô Men acreditava que essa era uma maneira melhor de julgar suas qualificações. Depois dele revelar seu plano, Xiaola não ficou satisfeita, mas o velho não se importou. E deu apenas o período de 1 mês para ela ensiná-lo o básico de ser um monstro, incluindo a magia de transformação. Se então ele visse um progresso positivo depois de 1 mês, ele julgaria os dois como qualificados para entrar no reino humano. Mesmo assim, Xiaola continuava reclamando, dizendo que achava injusto ensinar a um humano todos os conceitos básicos dos youkais em 1 mês. Em resposta, o velho disse que, nesse caso, ela teria que esperar até que a lei fosse mudada. Vovô Men deixou os dois com 2 escolhas claras: ou Xiaola ensinaria Sil ou eles simplesmente esperariam em 6 meses, cabendo a ela decidir. Depois de dizer isso, Vovô Men partiu, coberto por um manto velho, e subiu aos céus, deixando os dois para decidir o caminho mais fácil. Xiaola decidiu engolir seu orgulho e começou a fazer uma pergunta a Sil. Ela perguntou sobre a força de um yokai, sobre a qual Sil não tinha conhecimento algum. Com a resposta, Xiaola desistiu facilmente do garoto, pensando que ele definitivamente não passaria no teste. Até que de repente algo aterrorizante chamou a atenção de Sil quando ele viu Gilgug, que finalmente recuperou seus sentidos depois de ser derrotado. Aparentemente, ele ainda guardava ressentimento contra Sil. Sil entrou em pânico, já que o velhote não estava em lugar algum para deter a criatura. Mas a presença de Gilgug não assustou Xiaola. Na verdade, ela então insultou Gilgug, dizendo que por causa de criaturas como ele, os youkais eram desprezados pelos humanos. Por conta da declaração ofensiva, ela só provocou Gilgug a atacá-la. Ele estava furioso, mas Xiaola ainda estava calma. O mundo dos youkais era realmente diferente. Ao contrário da raça humana,
Onde não há superioridade entre as raças, para os monstros, há uma diferença significativa em termos de espécies e linhagem. A diferença entre os monstros é determinada pela diferença entre o poder médio e as habilidades únicas que cada um possui, o que acaba criando classes distintas dentro do reino dos monstros. E uma vez que os goblins de sangue puro desapareceram, as opiniões sobre qual linhagem merece ser considerada a classe mais alta na Península Coreana divergiam. Mas segundo Xiaola, se todos deixarem de lado seu orgulho, muitos monstros dariam a mesma resposta relutante. E sua resposta seria que yokais como Xiaola, conhecidos como as bestas arrogantes daquele reino e famosas raposas que escondem suas 9 caudas, seriam consideradas as mais próximas do ápice dos yokais na Península Coreana. Siwoo ficou sozinho com Jilgub Xiaola, que atacou e acorrentou o yokai usando seus poderes mágicos, que ele ainda não entendia como funcionavam. Siwoo estava na frente dela, congelado de surpresa com o que ela fez com o yokai. Ela mostrou a ele a realidade que ele teria que aceitar e se adaptar mais cedo ou mais tarde, já que ele tem genes de Goblin. Depois de acorrentar o yokai, Xiaola explicou o que é a magia e usou o Jilgub para mostrar seus poderes a Siwoo. Ela disse a Siwoo que a magia tem a capacidade de consumir e usar forças de energia. Ela explicou que existem 2 tipos de força, divididos em herdada e adquirida. Xiaola acredita que a primeira, força herdada, já é conhecida por Siwoo e foi usada por ele na batalha. Nesse caso, os goblins têm uma habilidade específica gravada na memória da própria linhagem. Xiaola explicou que usar esse tipo de habilidade não exige aprendizado adicional e que se tornará tão natural quanto respirar quando ele se sentir confortável com a técnica. Quanto à força adquirida, qualquer yokai pode utilizá-la, desde que treine o suficiente. A aprendizagem e o treinamento são essenciais para desenvolver essa força. Jilgub, o yokai que foi acorrentado por Xiaola, havia negligenciado seu treinamento por ser excessivamente confiante em seu tamanho e força natural, e agora, estava sendo humilhado por uma simples corrente. O yokai tremia e tentava escapar, mas não conseguia devido ao poder da jovem. Xiaola comentou que, por isso, o yokai era considerado inferior a ela. Ela continuou explicando que queria esclarecer as coisas com antecedência. Enquanto ensinava Siwoo a usar seus poderes de yokai, ela não queria resultados insatisfatórios, caso contrário, ele sentiria sua ira. Ela também mencionou que ele deveria avisá-la antecipadamente se não estivesse pronto e desistir o mais rápido possível. Siwoo observou com curiosidade enquanto ouvia as condições. Xiaola achava difícil Siwoo se adaptar, já que ele era humano apenas minutos antes e de repente teve sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que era meio Goblin. Ela ameaçou Siwoo dizendo que ele poderia morrer se a desapontasse durante o treinamento. No entanto, ele estava determinado a aprender e prometeu que daria o seu melhor, ou morreria tentando. Ela perguntou por que ele ainda estava tão determinado após suas advertências. Siwoo explicou que não tinha outra escolha e aprenderia não importando as condições, e que não deveria se preocupar com o futuro. Ao ouvir isso, Xiaola sorriu com sarcasmo, ainda convencida de que ele provavelmente falharia, mas decidiu que não custava tentar. Ela sugeriu que primeiro fizessem uma refeição, o que deixou Siwoo confuso sobre a razão de comer. Xiaola explicou que uma refeição era útil porque era necessário consumir energia para desenvolver o poder. Ela mostrou sua magia a Siwoo, explicando que a força é essencial para todos no mundo dos yokais, mas provavelmente o garoto tinha pouca energia restante. Normalmente, um yokai acumularia energia naturalmente, apenas respirando o ar do mundo yokai ou comendo. Mas como Siwoo acabará de chegar e provavelmente não acumulou muita energia com sua dieta humana, o poder que ele possuía agora era o mesmo desde seu nascimento. Xiaola sorriu e perguntou se ele estava com fome, mas Siwoo negou, dizendo que não estava. De repente, ele sentiu uma sensação estranha em seu corpo. Ele tremeu instantaneamente e suas veias saltaram para fora. Confuso, ele olhou para seu corpo. A garota observava o sofrimento de Siwoo. Como ela havia dito, ele tinha pouca energia restante devido ao que fez mais cedo, já que economizou energia do mundo humano e a usou de uma vez só na batalha. Siwoo provavelmente estava exausto só por entrar no mundo dos monstros, o que causou um esgotamento. Ela foi até ele e o segurou por trás, dizendo que tinha uma solução para seu sofrimento. Sussurrou em seu ouvido,
fazendo Siwoo observar o estado do yokai à sua frente. Gilgug estava lutando para se libertar desde que foi amarrado pela magia de Xiaola, e ela começou a explicar as regras do mundo dos monstros. Se um juiz declarar um dos dois vencedores do duelo, esse vencedor tem o direito de vida e morte sobre o perdedor, podendo comer o monstro e consumir sua força. Essa era a forma mais eficaz e simples de obter energia. Com o tamanho do monstro, ele proporcionaria uma boa refeição para Siwoo, e sua fome desapareceria após consumi-lo. O protagonista avançou automaticamente em direção ao monstro. Nesse momento, ele agiu por instinto, não por razão. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu uma fome intensa e demoníaca. Cedendo ao desejo, ele foi incentivado pela garota de 9 caudas a saciar sua fome, e seu único pensamento era um instinto de caça. No entanto, algo que Xiaola não havia considerado era a natureza gananciosa de um goblin, que o levaria a tentar capturar a presa mais nutritiva e saborosa. Assim, o protagonista se voltou para atacar a garota, que ficou surpresa com a arrogância do meio-sangue. Ela usou sua magia de corrente para prendê-lo, mas ele rapidamente quebrou a corrente com seu braço e a atacou. A garota reconheceu o poder do protagonista, já que mesmo sendo uma corrente, ele conseguiu quebrá-la apenas com força bruta. Ela invocou uma técnica com seu sangue, chamada Invocação Abençoada do Grande Imperador Conquistador Demoníaco. Então, um punho gigante atacou o protagonista, seguido por um tapa. O poder dessa invocação era imenso, e a garota parecia confiante de que isso seria suficiente para deter o meio-sangue. Mas após o ataque, instintos ainda mais profundos despertaram dentro da linhagem Goblin de Siwoo. A garota disse que, mesmo entre os Goblins, apenas alguns seriam escolhidos para aquela transformação única. O protagonista emanava um poder imenso que surpreendeu até mesmo ela, que reconheceu que talvez ele fosse um bom representante da força de sua raça. A garota era um monstro excepcional, uma gênia que alcançou as 9 caudas antes dos 100 anos. Um talento da grande família de raposas demoníacas, que surgia uma vez a cada 1000 anos. É por isso que ela podia sentir o perigo de enfrentar uma criatura como aquela pela primeira vez na vida. O protagonista criou uma espécie de arma com sua transformação, que emanava um poder que a garota nunca tinha visto antes. Era a habilidade única do porrete Goblin. Ela se defendeu e disse que também precisaria mostrar o poder de sua invocação. Ela foi capaz de agarrar o porrete Goblin do protagonista e lançá-lo ao chão. Os dois travaram uma luta de forças, e Xiaola não podia acreditar que estava enfrentando o grande imperador demônio daquela forma, mas mencionou que apenas alguns golpes a mais seriam o suficiente. No entanto, o protagonista não era alguém que desistiria facilmente. Ele nunca soltou o porrete, nem mesmo quando foi arremessado ao chão. A arma do protagonista mudou de forma e ele a arrancou das mãos da invocação. No passado, quando os goblins prosperavam, os monstros chamavam o porrete Goblin de arma que podia se transformar em qualquer coisa, mudando de acordo com a vontade e o propósito do usuário. O protagonista lançou um ataque com seu porrete, e a garota analisou que a forma e os métodos de luta mudaram junto com a arma, então invocou outro braço do Imperador Demônio. Ela decidiu não dar brechas ao protagonista e usou seu ataque, Cataclisma Crepuscular. O protagonista tentou se defender com uma série de golpes usando sua arma, e Xiaola ficou frustrada com a resistência do meio Goblin. Após observá-lo, ela entendeu o quanto os goblins eram fortes, já que estava tendo dificuldade com um desajeitado meio-sangue recém-despertado. No entanto, não importava o quão poderosa fosse sua magia, ele estava se aproximando do seu limite. Se continuassem assim, seu corpo entraria em colapso. O protagonista persistiu na luta intensa, mas a garota decidiu acabar com isso de uma vez por todas e liberou 5 de suas caudas, invocando o poder total do grande Imperador Demônio. Ela mencionou que fazia muito tempo que não usava tanta energia e utilizou seu ataque Eclipse, com uma onda de energia colidindo com o protagonista. Finalmente, ele é derrotado pelo Imperador. A garota comenta que é uma pena, mas ele não vai durar muito, devido ao colapso por exaustão que já começou. No entanto, a culpa é dele por não ter reconhecido seu lugar. A garota estava pronta para ouvir o sermão do velho, mas antes de sair, o protagonista começa a tentar falar, com lágrimas nos olhos.
Ela se vira, irritada, mas ao olhar para ele, decide ajudá-lo. Com um beijo, ela transfere a energia que tinha guardado, dizendo que se ele não valer todo o investimento, ela certamente o fará pagar. Siwoo despertou depois da batalha que teve com Ciaula. Ele havia acordado de um sono profundo e imediatamente se levantou, confuso sobre onde estava. De repente, a porta se abriu, e alguém estava prestes a entrar no quarto. Ciaula entrou na sala carregando uma pequena xícara que parecia ser para Siwoo. Ela olhava para ele, refletindo sobre a luta de mais cedo. Siwoo a observou de forma constrangida por causa do olhar que ela lhe dirigia. Ciaula trouxera uma bebida para Siwoo, mas assim que ele acordou, ele rapidamente pediu desculpas a ela. Siwoo se lembrava de tudo que havia feito na luta contra Ciaula, lembrava-se de como perdeu o controle e não conseguia acreditar que, mesmo consciente do que aconteceu, não conseguiu dominar seu corpo. Ele se ajoelhou diante da garota e pediu desculpas sinceramente pelo que fez. Sabia que Ciaula só queria ajudá-lo, mas, ao invés disso, ele atacou e a colocou em perigo. Ciaula observava enquanto ele se desculpava. Ela não respondeu ao que Siwoo havia dito e ordenou que ele bebesse. Siwoo levantou a cabeça, confuso se tinha ouvido direito. A garota apontou para a xícara de bebida que trouxe quando entrou no quarto, dizendo a Siwoo para tomá-la antes que esfriasse. Ele rapidamente pegou a bebida e agradeceu a ela, enquanto se perguntava que tipo de bebida seria, pensando que talvez fosse um medicamento oriental. Siwoo deu um gole na bebida que Ciaula lhe ofereceu, mesmo sem saber o sabor. Enquanto bebia, ele estremeceu, quase vomitando pelo gosto horrível. Mas Ciaula o ameaçou, dizendo que o mataria se ele cuspisse. Curioso, ele perguntou a Ciaula que tipo de bebida ela havia dado. Ela respondeu que saber o que era não o ajudaria a terminá-la. Mesmo assim, ele continuou bebendo, mesmo que o gosto fosse terrível para ele. Ciaula disse que não iria repreendê-lo, mas ele precisava beber e ouvi-la. Enquanto terminava a bebida, ela contou a Siwoo que perderam algo muito importante. Siwoo imediatamente refletiu sobre o que ela estava dizendo. Ciaula mencionou que o monstro que ela havia acorrentado antes, e com quem Siwoo lutou, havia escapado e fugido enquanto os dois estavam lutando. Tecnicamente, Gilgug ainda era propriedade de Siwoo por causa do duelo, então o monstro provavelmente estava escondido em algum lugar, onde se abrigaria por centenas de anos, sabendo que seria imediatamente devorado se fosse capturado. Ciaula disse que eles perderam uma ótima oportunidade, já que ele seria um tônico perfeito para um meio-goblin como Siwoo. Ele perguntou se não havia uma alternativa para aprender sem devorar monstros como parte do treinamento. Ciaula respondeu que não havia método alternativo, perguntando se ele ainda achava que era humano. Ela disse a ele que, se não estivesse disposto a ferir alguém no processo de se tornar mais forte, deveria desistir imediatamente. Siwoo interrompeu rapidamente o que Ciaula estava dizendo e lhe explicou que não é que ele não quisesse ficar mais forte, mas a ideia de comer monstros ainda soava estranha para ele. É verdade que ele não quer fazer nada disso, mas sabe que, independentemente de quem ou o que sejam, para ele, os monstros que ele está prestes a matar são criaturas perigosas que feriram pessoas. Se ele não agir corretamente, em poucos meses, esses monstros entrarão no mundo humano, colocando em risco as pessoas que ele ama e conhece. Determinando-se a treinar com ela, Siwoo disse que, se precisar matar, ele vai matar, e se precisar comer os monstros, ele o fará sem hesitar. Ele garantiu a Ciaula que faria de tudo para aprender e dar o seu melhor. E explicou que não pediu um método alternativo porque não estava disposto a comer os monstros, mas apenas perguntando caso houvesse outro jeito. Ela então repetiu para Siwoo que a maneira mais eficaz de aumentar sua força de monstro era comendo outro monstro, mas isso só é possível se for um duelo no qual ambos concordaram. Ciaula disse que sem essa regra, os monstros mais fracos seriam capturados e devorados, até não sobrar mais nenhum. E agora, os monstros que eram presas fáceis não o procurarão mais por causa da luta que venceu. Mesmo que Siwoo seja conhecido como um híbrido, inúmeros monstros já viram que ele pode lutar como um goblin, já que ele enfrentou o Gilgug publicamente no mundo dos monstros, e os rumores sobre a luta devem ter se espalhado por todo o reino. Siwoo ouviu atentamente Ciaula. Os monstros que ele poderia derrotar facilmente não vão querer lutar com ele,
pois conhecem suas habilidades. E os monstros que provavelmente virão atrás dele são os que ele não poderá enfrentar em seu nível atual. Ciaula se levantou e disse a Siu que quem não tem cão caça com gato. Ela pediu que Siu saísse, pois tinha um presente para mostrar a ele do lado de fora. Os dois saíram do quarto para ver o presente que Ciaula havia preparado para o meio-sangue. Ela mostrou a ele um monstro que ela tinha acorrentado, perguntando se ele gostou do presente. Siu olhou e perguntou se não era um yokai, ao que Ciaula respondeu que não, pois ele perdeu seus direitos como yokai. Ela explicou a Siu que as causas de cada um são diferentes, mas alguns yokais perdem sua sanidade e se entregam aos instintos, como o estado em que Siu ficou após se transformar e perder o controle de si mesmo. Nos casos em que os yokais não têm a mesma sorte que Siu e fazem algo que não pode ser desfeito no mundo dos monstros, eles perdem o direito de serem chamados de yokai e são estigmatizados pelos outros como bestas. Eles são privados de seus direitos como yokais. Akishasa, é assim que os yokais chamam essas bestas. De repente, Ciaula apareceu no telhado e perguntou a Siu por que ele estava olhando para ela. Ela repetiu que era apenas uma besta que perdeu sua razão. A besta libertada atacou Siu sem hesitar, mas Siu se moveu rapidamente e esquivou do ataque por instinto. Mesmo assim, ele ofegou ao desviar do ataque, mal conseguindo evitar o golpe. A garota observava Siu enquanto ele desviava dos ataques, pensando que ele congelaria e demoraria a se mover, o que o levaria a ser atingido. Mas, para sua surpresa, Siu estava usando seu corpo melhor do que ela esperava, e ela percebeu que pode ter subestimado suas habilidades. No entanto, a besta era apenas instinto, uma fugitiva, na melhor das hipóteses. A besta capturada por Ciaula originalmente pertencia à família Cães de Fogo e havia conquistado uma reputação para si. No entanto, devido à ganância de querer representar sua família no próximo festival, a besta foi considerada culpada por sequestrar monstros à força e devorá-los. Ela ultrapassou seu limite e não conseguiu lidar com toda a força dos monstros que devorou, então enlouqueceu e perdeu o controle de si mesma. A besta continuou atacando Siu, achando que ele seria uma boa presa. Siu esquivou-se dos ataques da besta, mas, quando estava prestes a ser atingido, olhou para o monstro, que continuava a se aproximar dele. Para sua surpresa, a besta já estava mais perto dele. Ciaula apenas observava a luta entre os dois, questionando se Siu ainda era incapaz de usar o porrete dos goblins conscientemente, sabendo que estava diante de uma luta que não esperava que Siu vencesse. Embora a besta da família Cães de Fogo tenha perdido o senso de raciocínio, ela ainda era um oponente com capacidades físicas básicas superiores às de Siu. Além disso, era um adversário complicado para o estilo de luta de Vesterlin. Este é o método mais cruel e definitivo de Ciaula, para despertar os instintos adormecidos que só aparecem quando se está à beira da morte. Siu estava em uma posição como se estivesse prestes a lutar contra o monstro usando todas as suas forças, mas sua falta de experiência, ainda mais nesse estado de confusão e dor, tornava difícil para ele evitar os ataques do monstro. Enquanto tentava desviar de mais um golpe da besta, o monstro o acertou e jogou Siu contra a parede, deixando-o com dificuldade de respirar e cheio de dor. Mesmo com a dor, Siu levantou-se lentamente e decidiu que não poderia fugir dessa luta. Ele olhou para a besta com um olhar determinado, lembrando-se do que Ciaula havia dito sobre a necessidade de lutar e sobreviver, não importa o custo. Siu começou a se concentrar, tentando lembrar de todas as técnicas que aprendeu durante o treinamento com os goblins. A besta se lançou contra ele novamente, mas desta vez, Siu estava mais preparado. Ele conseguiu esquivar do ataque. No último segundo, usou a força do próprio corpo para dar um golpe certeiro na besta, que recuou com dor. Ciaula, que estava observando de cima, viu que Siu começava a entender o que estava em jogo e como usar sua força de maneira eficaz. Porém, a luta estava longe de terminar. A besta, ainda feroz e instintiva, atacou com ainda mais ferocidade, tentando esmagar Siu com sua força bruta. Siu, mesmo cansado e com dores, conseguiu se esquivar e contra-atacar, usando tudo o que havia aprendido até aquele momento. Ele sabia que precisava continuar lutando, não só para sobreviver, mas também para provar a Ciaula e a si mesmo que ele era capaz de ser mais forte.
A batalha continuou, com Siu Wu lentamente ganhando a vantagem, até que finalmente conseguiu acertar um golpe decisivo que derrubou a besta. Ofegante e exausto, ele olhou para o monstro caído, sentindo uma mistura de alívio e realização. Xiaola desceu do telhado e se aproximou de Siu Wu. Ela olhou para ele com um sorriso satisfeito e disse: "Parece que você finalmente entendeu, Siu Wu. Você tem potencial, mas ainda há muito que aprender. Não basta só sobreviver, você precisa aprender a dominar seus instintos e a sua força." Siu Wu, ainda recuperando o fôlego, assentiu. Ele sabia que essa luta era apenas o começo e que o caminho para se tornar mais forte seria longo e difícil. Mas, com a determinação que sentia agora, ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. A besta ficou enlouquecida ao provar o sangue humano. Siu Wu gemeu de dor pela mordida, sem acreditar na gravidade do ferimento. Ele tremia ao ver a lesão e percebeu que sua carne havia sido devorada. A criatura continuava a atacar, e Siu Wu, incapaz de desviar, foi lançado para longe. Xiaola pensava que Siu Wu ainda tinha tempo suficiente para reagir à situação e despertar o poder dos goblins. Siu Wu tremia de dor pelos ataques. Xiaola refletiu que o maior motivo pelo qual os humanos têm medo de se ferir não é apenas pela dor, mas pelo temor de perder parte do corpo, que poderia ser deformada permanentemente ou completamente perdida. Ela considerou que esse é um medo primordial com o qual os humanos nascem naturalmente. Siu Wu olhou para o monstro com medo, pensando que não tinha chance contra ele. A razão para o ataque de pânico de Siu Wu foi a mordida da criatura em sua carne. Enquanto pensava em sua lesão, seu corpo voltou à forma original e a ferida se curou rapidamente. A besta atacou novamente, tentando arranhar o corpo de Siu Wu, que ficou paralisado enquanto o monstro se preparava para o ataque. Siu Wu sofreu um arranhão, mas, para sua surpresa, nem sequer sentiu o golpe. Os arranhões da criatura foram curados facilmente, voltando ao normal como se nada tivesse acontecido. Siu Wu então se esquivou do segundo ataque do monstro. Xiaola ponderou que há uma grande diferença entre humanos e monstros. Siu Wu se preparou para atacar enquanto Xiaola contemplava que, se fosse escolher a principal diferença entre humanos e monstros, seria a durabilidade do corpo e a capacidade de recuperação. A besta foi derrubada instantaneamente pelo soco de Siu Wu. Ele se preparou e continuou a atacar a criatura com toda a sua força. Enquanto o monstro não estivesse morto ou gravemente ferido, as lesões seriam insignificantes no momento em que ele aceitou esse pensamento. A limitação imposta por seu inconsciente para autoproteção foi suspensa, e as capacidades físicas que poderiam ser realizadas ou aumentadas foram significativamente aprimoradas. A besta não conseguiu lidar com o soco de Siu Wu e nem sequer conseguiu desviar. Siu Wu desferiu um soco poderoso que fez a criatura voar para longe. Após o ataque final, ele pensou que seus braços iriam se quebrar ao golpear o monstro, mas ficou aliviado ao perceber que seu ataque foi definitivamente eficaz. Os golpes e socos de Siu Wu estavam muitas vezes mais fortes e intensos em comparação ao que ele havia feito anteriormente. O impacto que sentiu ao balançar o punho foi como ser atingido por um carro. Siu Wu refletiu que não era o único capaz de se regenerar e ponderou sobre o que aconteceu quando ele se recuperou, mas imaginou que a criatura não conseguiria se recuperar tão rapidamente. Finalmente, Xiaola disse a Siu Wu que o último golpe marcou o fim da luta, pois o ataque que ele desferiu estava perfeitamente encaixado. Xiaola disse a Siu Wu que, embora a criatura não fosse morrer com aquele ataque, ela definitivamente não seria capaz de se recuperar rapidamente e se levantar. Ela mencionou que essa foi a primeira vez que viu alguém utilizar o poder yokai sem perder a racionalidade. Siu Wu ficou surpreso, pois não sabia que havia usado magia. Xiaola explicou que, mesmo que não fosse uma magia de alto nível, a magia pode ser utilizada de diversas maneiras. Foi então que ele percebeu que seu corpo havia se regenerado rapidamente devido ao uso da magia, embora ele ainda não tivesse total controle sobre ela. Até mesmo o último soco que ele desferiu foi resultado da magia combinada com sua habilidade física. Enquanto ainda refletia sobre o que havia feito e o que aconteceu, Xiaola perguntou se ele havia sentido algo além do impacto do soco poderoso que deu. Siu Wu respondeu que não tinha certeza, mas sentiu algo semelhante à eletricidade estática.
Xiaola confirmou que o que ele sentiu era definitivamente magia, e como ele ainda não tinha muita experiência, não conseguia perceber claramente. Ela apontou para a criatura e disse que fez Siu lutar contra ela para que ele adquirisse experiência, pois, no calor da batalha e com sangue derramado, ele teria que lutar para vencer e acabaria usando sua magia de forma inconsciente. Xiaola revelou que estava surpresa, acreditando que levaria 10 anos de treino para Siu compreender o conceito geral da magia. Ela o elogiou, dizendo que ele tem talento. Siu sorriu humildemente após o elogio de Xiaola. Em seguida, Xiaola levantou a criatura com sua magia e disse que era hora de encerrar as coisas. Ela perguntou a Siu se ele já havia matado alguém antes, visto que ele tinha afirmado que estava disposto a fazer qualquer coisa. Siu respondeu prontamente que nunca matou ninguém. Xiaola então explicou a Siu o que ele deveria fazer para finalizar a luta, o que seria melhor tanto para ele quanto para a criatura. Ela mencionou que, se ele não causar uma ferida fatal, seus esforços até o momento seriam em vão. Xiaola disse para ele atacar a criatura acima do umbigo, pois para a maioria dos monstros humanoides, essa área é um ponto de pressão e também onde está localizado o meridiano interno, que os monstros usam para armazenar sua magia. Ela orientou Siu a concentrar sua magia e perfurar a criatura com um único golpe. Xiaola pensou que seria difícil para Siu, pois acredita que tudo é desafiador na primeira tentativa. Ele avançou rapidamente e se aproximou do monstro, preparado para eliminá-lo com um só soco. Siu concentrou toda a sua magia em seu punho, seguindo as instruções de Xiaola. Enquanto isso, ele se lembrou de sua escola, de caminhar ao lado de seu amigo, e também de uma foto que tirou com sua mãe. Então, Siu desferiu o soco na criatura, causando grande dano. Xiaola notou que ele segurava algo em seu punho e pediu que ele abrisse a mão. Um meridiano interno emergiu de suas mãos. O meridiano, também conhecido como a Pérola Mágica, conferiria a Siu a magia do seu antigo dono se ele a engolisse. Siu obedeceu a Xiaola e engoliu a Pérola Mágica. Ao abrir os olhos, ele se perguntou o que aconteceria a seguir. De repente, um pássaro negro pousou em seu ombro e começou a falar, mencionando que ele deveria ouvir certos sons após engolir a pérola. Surpreso, Siu afastou o pássaro, que voou e se transformou em uma mulher. Xiaola pareceu reconhecer a mulher e perguntou por que ela havia aparecido de repente. A mulher, com sarcasmo, disse que estava desapontada e comentou se havia algum motivo para que amigos se encontrassem. Siu a observou enquanto ela explicava que tinha um assunto a tratar com ele. A mulher perguntou se Siu era o meio goblin dos rumores e se apresentou como o Sol, dizendo ser amiga de Xiaola e que brincavam juntas desde a infância. Siu rapidamente se apresentou e disse que era um prazer conhecê-la. Xiaola perguntou a Sol qual era o motivo de sua visita. Sol respondeu que estava trabalhando para o avô e que, como ele havia capturado 2 demônios, ela veio cuidar das consequências e recolher as recompensas para ele. Xiaola sugeriu que Sol desse a recompensa a Siu, pois ele foi quem derrotou o monstro e era o mais qualificado. Sol olhou diretamente para Siu e disse que sabia, pois estava assistindo a tudo desde o início e achou sua performance impressionante. Sol comentou que, nesse ritmo, Siu poderia até se tornar seu concorrente no festival. Xiaola pensou que Siu poderia ser eliminado assim que entrasse no festival. Sol olhou para Siu e afirmou que acredita que ele tem potencial suficiente. Elogiando, Sol estava prestes a dar a recompensa, mas ofereceu a Siu uma escolha: voltar para casa ou dar um passo adiante no mundo Yokai, perguntando qual seria sua decisão. De volta ao mundo humano, o melhor amigo de Siu vinha tentando entrar em contato com ele há alguns dias. Quando estava prestes a ir para casa, um número misterioso ligou. Mesmo sem saber quem era, ele atendeu a ligação e, para sua surpresa, era a Siu. Yushin perguntou se algo estava errado, já que Siu não estava aparecendo na escola e seu telefone estava desligado. Siu disse que queria contar algo, mas infelizmente não podia devido à situação. Enquanto arrumava suas malas, Siu perguntou a Yushin se ele poderia fazer um favor muito louco e disse que estava tudo bem se ele não quisesse fazer. Yushin se dispôs a ouvir e pediu para Siu continuar. Siu estava relutante em dizer o que estava prestes a falar, mas antes que pudesse começar, Yushin gritou com ele pelo telefone,
perguntando que tipo de absurdo ele estava falando e onde ele estava. Siwoo respondeu que estava enfrentando algumas situações inevitáveis e mencionou que sua mãe ficaria furiosa ao descobrir que ele havia desaparecido por um mês. Ele inventou uma desculpa e pediu a Yushin que dissesse à sua mãe que ele foi para um centro de treinamento de artes marciais da família em Anda, orientando-o a dizer isso com cuidado para que ela acreditasse que ele realmente ficou fora por um mês para perder peso. Yushin comentou que essa desculpa poderia ser difícil de acreditar, pois Siwoo havia dito antes que o centro de artes marciais não aceitava pessoas comuns. Mesmo sabendo disso, Siwoo não tinha outra escolha senão usar essa desculpa, mesmo que causasse algum transtorno ao seu melhor amigo. Yushin, desconfiado do que Siwoo estava tentando fazer, disse que faria o que ele pedia, mas antes pediu que ele contasse o verdadeiro motivo de seu desaparecimento. Siwoo hesitou em contar a verdade, e Sol fez um sinal para que ele ficasse em silêncio e não dissesse nada. Ela sussurrou a Siwoo que tudo bem mentir, mas revelar a existência do mundo yokai aos humanos era uma violação das regras, e Sol seria punida junto com ele. Yushin não forçou Siwoo a contar mais e disse que, se algo acontecesse e ele pudesse entrar em contato, deveria fazê-lo. A conversa entre Siwoo e Yushin terminou com Yushin aceitando ajudar o amigo. Depois disso, Yushin torceu para que não fosse nada grave, enquanto Siwoo se sentiu aliviado por a conversa ter terminado bem, mas também estava se sentindo culpado. Pouco antes disso, quando Sol perguntou a Siwoo se ele escolheria voltar ao mundo humano, ele não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Ele perguntou se realmente poderia voltar ao seu mundo e ter sua vida normal, explicando que havia ouvido que só era possível retornar ao mundo humano se alguém estivesse qualificado. Sol riu e respondeu que isso era verdade, mas também disse que a escolha era dele, voltar para casa ou continuar evoluindo no mundo yokai. Siwoo fez sua escolha imediatamente, dizendo a Sol que estava tudo bem, que ele não poderia voltar ao mundo humano agora, e que só sairia do mundo yokai depois de um mês, após passar no teste que deveria realizar. Sol ficou surpresa com a decisão de Siwoo e perguntou por que ele não queria voltar ao mundo humano naquele momento. Siwoo respondeu que, se ele deixasse o mundo yokai sem aprender as coisas corretamente, algo muito pior do que ele podia imaginar poderia acontecer, algo pior do que não poder voltar para casa. Ele percebeu isso após a luta que acabará de enfrentar e estava mais decidido a permanecer e treinar no mundo yokai, ansioso para aprimorar ainda mais suas habilidades como um Goblin. Enquanto Siwoo falava, Sol o interrompeu e disse que ele foi impressionante, afirmando que o que ele disse agora foi realmente mais legal do que ela esperava. Xiaola perguntou a Sol se ela estava se divertindo ou brincando com ele. Ela disse a Siwoo que Sol estava apenas brincando e que aquilo não era recompensa. Sol tem o péssimo hábito de enganar os outros sem motivo, levando-os a acreditar em suas palavras. Sol se defendeu, dizendo a Siwoo que o que ela fez foi um teste de personalidade, para descobrir a mentalidade das pessoas ao responderem às escolhas. Enquanto Xiaola e Sol conversavam, Siwoo refletia sobre Sol, achando que a forma como ela falava e agia era diferente dos outros monstros. Em seguida, Sol perguntou a Xiaola se ela havia terminado de ler o livro que lhe deu da última vez. Ao ouvir sobre o livro, Xiaola comentou que ele estava cheio de teorias sem sentido e que era tão infantil que ela não conseguiu passar das primeiras páginas. Sol ficou frustrada ao saber que Xiaola não leu o livro que ela havia indicado e disse que, se ela quisesse se transformar em humana, pelo menos deveria memorizar os tipos de personalidade. Mudando de assunto, Sol informou a Xiaola que levaria Siwoo de volta por um tempo. Siwoo ficou confuso quando Sol disse que estava pensando em levá-lo de volta desde o início. Xiaola comenta que pode levar Siwoo quando quiser. Em um instante, Sol mudou de forma. Siwoo ficou espantado ao ver que Sol se transformou em um pássaro. Para sua surpresa, ela se tornou um grande corvo demoníaco, o que ele não esperava. Sol diz a Siwoo que o que disse era verdade, que ela é uma criatura que tem o direito de levar um yokai não qualificado uma vez a cada 6 meses, sob a condição de ser responsável por tudo o que acontecer. Xiaola olha para o grande pássaro e avisa Siwoo que ele provavelmente se sentirá enjoado ao retornar ao mundo humano, mas acredita que ele conseguirá lidar com isso. Ela observa Sol e Siwoo enquanto voavam. Depois que Siwoo ligou para Yushin, ele agradeceu a Sol por emprestar o telefone e mencionou que, graças a ela, conseguiu aliviar um pouco de sua preocupação.
Sol pega o telefone e comenta que ficou feliz por ter sido útil, sugerindo que ele ligue também para sua família, já que ainda tem tempo. Siwoo responde que a única família que tem agora é sua mãe, e infelizmente, ela saiu da cidade a trabalho. Siwoo se sente aliviado por sua mãe não estar em casa, pois acredita que, se estivesse, ela faria um grande alvoroço. Sol pede um favor a Siwoo, pois ela realmente queria experimentar algo desde a primeira vez que visitou o mundo humano: comida caseira. Então, Siwoo prepara a refeição que Sol tanto desejava. Quando a comida foi servida, ambos se prepararam para comer, e ele mencionou que fez o melhor com os ingredientes que tinha em casa, perguntando se ela estava satisfeita. Enquanto comia, Sol disse que estava bastante satisfeita, pois sempre quis provar comida caseira, já que a comida humana que experimentou até então era comprada ou comida escolar. Siwoo ficou curioso quando Sol mencionou a comida da escola. Surpreendentemente, Sol frequenta uma escola chamada Rojayoji. Ele se surpreende ao descobrir que a escola dela fica bem ao lado da sua. Enquanto comiam, Siwoo escuta Sol contar que frequenta a escola desde o início do ano, mas ainda não fez amigos com quem tem uma proximidade suficiente para visitar suas casas. Siwoo pensa que, pela personalidade de Sol, ela parece ser o tipo de pessoa que teria muitos amigos. Após terminarem a refeição, Sol comenta que a comida estava realmente boa e tinha uma atmosfera diferente da que se encontra em restaurantes. Sol então apresenta um pergaminho a Siwoo, dizendo que é a recompensa que havia mencionado anteriormente. O pergaminho, chamado de armazenamento de monstros, é como uma bolsa ou smartphone usado no mundo humano. Ela explica como usar o pergaminho e faz uma demonstração de suas capacidades, trazendo algo parecido com uma caixa de dentro dele. Ela diz a Siwoo que é assim que ele pode armazenar e retirar itens do pergaminho, permitindo carregar objetos sem se preocupar com peso ou tamanho. Sol entrega a caixa a Siwoo e explica que o pergaminho tem outros usos além do armazenamento. Ela menciona que, com o uso frequente, o pergaminho se familiarizará facilmente com ele. Ao abrir a caixa, Siwoo vê diferentes itens em seu interior. Sol explica o que está na caixa, destacando que o item no centro é o armazenamento de monstros que ele usará, e a pilha de moedas à esquerda são chamadas de moedas Goblin Face. Sol explica que as moedas Goblin Face têm um valor significativo, mesmo nas guerras de monstros, e as 14 moedas na caixa representam uma quantia considerável, então ele deve usá-las com cuidado. O último item na caixa é um tesouro dos Goblins, passado de geração em geração, contendo itens que podem conceder várias habilidades, criando uma força monstruosa. Sol pergunta a Siwoo se ele conhece as antigas lendas folclóricas humanas que surgem ocasionalmente. Então, ela se lembra de quando o avô lhe entregou a caixa, e como ela ficou bastante surpresa. Quando o avô a instruiu a levar o tesouro com ela, parecia que ele tinha grandes esperanças ao confiar a ela o tesouro dos Goblins. Siwoo pensa que a grande expectativa mencionada por Sol provavelmente está relacionada ao importante festival que escolherá o próximo rei dos Youkais. Sol explica a Siwoo que, embora diferentes dos humanos, os monstros também sentem um forte senso de pertencimento à sua terra. Ela menciona que, se um monstro da Península Coreana se tornar o rei do Youkai, será algo marcante, mas lamenta o que ouviu sobre o último festival. Siwoo ficou surpreso ao descobrir que alguém da Península quase se tornou rei. Segundo Sol, o competidor da Península Coreana chegou à final do festival e teve uma luta extremamente acirrada com o atual rei dos Youkais. O mais surpreendente para Siwoo foi saber que o monstro que quase se tornou rei era um Goblin, assim como ele. O Goblin era tão poderoso que ninguém na história dos monstros da Península Coreana poderia rivalizar com ele. Enquanto segurava o tesouro Goblin, Siwoo confessa a Sol que, apesar de ouvir as histórias sobre o festival, ele ainda não sabia que o competidor era um Goblin. Ele só descobriu ser um monstro quando foi capturado pelo avô Mango e ainda tem uma parte de si que deseja acordar desse pesadelo. Mas Sol pensa diferente, achando que Siwoo se adaptou rapidamente e bem à situação. Desde que o conheceu pela primeira vez e viu sua determinação, ele deixou uma forte impressão nela. Ela sugere que, já que ele estava tão decidido, talvez agora seja o momento de pensar em um objetivo ainda maior. Sol pergunta se o que estava preocupando Siwoo era o possível reset das leis dos Youkais com a troca de reis, considerando que ele também é humano.
Se for o caso, ela sugere que ele poderia se tornar o rei dos monstros e manter as regras atuais pelos próximos 666 anos, encorajando-o a pensar grande. Siwoo então pergunta a ela se pode fazer uma pergunta. Sol responde com um sorriso, dizendo que ele pode perguntar o que quiser, pois ela considera que fez um amigo humano e, se ele estiver curioso sobre algo, ela tentará responder da melhor forma possível com o que souber. Ele então questiona sobre o pergaminho ao lado de Sol, apontando para o inventário dos monstros, que estava piscando e exibindo a palavra emergência. A emergência exibida no pergaminho é uma ordem de chamada, que aparece para os monstros da área sempre que uma situação grave está ocorrendo. Sol explica que, nesse caso, uma ordem de chamada de emergência é enviada ao mundo humano. No entanto, a única razão para isso acontecer seria se algum monstro tivesse quebrado as regras, atacando um humano no mundo humano. Ela tranquiliza Siwoo, dizendo que algo assim não aconteceu nas últimas décadas, então ele não precisava se preocupar com isso. Mas, de repente, Sol se assusta ao perceber que a ordem de chamada de emergência realmente havia sido exibida no pergaminho. Sol então deixa Siwoo em sua casa, dizendo que tinha uma emergência para resolver. Siwoo tentou ativar o pergaminho para acessar o inventário. Quando ele o ativou, o pergaminho apareceu na frente dele, e o tesouro dos goblins estava exibido nele. Siwoo tenta aproximar a mão para pegar o tesouro dos goblins, e assim que o retira do pergaminho, ele o coloca em seu braço, se perguntando se colocou no lugar certo ou se é como uma armadura, decidindo perguntar a Sol como usar quando ela voltar. Siwoo olha para o relógio, imaginando que Sol estará de volta em breve. Antes de sair apressadamente para resolver o problema, Sol disse a Siwoo que voltaria rapidamente e pediu que ele esperasse enquanto ela resolvia a situação. Siwoo concorda e, quando Sol estava prestes a sair, ela olhou para trás e disse que ele podia falar de forma descontraída com ela, pois agora eram amigos, e pediu para que ele a chamasse apenas de Sol-mi quando ela voltasse. No entanto, já passava das 10 da noite, e Siwoo começou a se perguntar por que Sol ainda não tinha voltado, imaginando se algo poderia ter acontecido. Se ele soubesse que ela não retornaria até as 10 da noite, teria pelo menos conseguido o contato dela. Enquanto Siwoo refletia sobre a garota, ele avistou a foto de seu pai no armário. Siwoo imagina que, se ele tem sangue de goblin nas veias, provavelmente é por parte de seu pai. Ele lembra que o avô também mencionou que ele possivelmente era da 4ª ou 5ª geração da linhagem de sangue goblin. Enquanto Siwoo observa a foto de seu pai, ele se pergunta se seu pai sabia que ele mesmo tinha nascido com sangue meio goblin. Enquanto Siwoo refletia, ele sentiu algo estranho de repente, questionando se poderia ser apenas o Mi. Nas ruas escuras do mundo humano, um grito ecoava. Um demônio estava atacando um humano, segurando-o pelo pescoço. A criatura parecia uma enorme figura feita de sombras, parecida com um demônio. Para a surpresa do demônio, ele foi atingido por uma pena. Sol havia disparado com seu poder mágico, frustrada com o fato de estar caçando a noite toda sem sucesso. Se isso continuasse, ela realmente não teria mais penas restantes. Ela questionou o demônio sobre o motivo de ele estar se contorcendo, já que criaturas como ele nem mesmo sentem dor. Agora que Sol chamou a atenção do demônio, ele finalmente soltou o humano que estava em suas garras. De repente, o demônio saltou, e Sol avançou rapidamente para enfrentá-lo, derrotando-o com agilidade. O humano ainda estava em choque com o ataque da figura sombria. Sol correu para ajudar o outro homem deitado e gravemente ferido. Ela assegurou ao humano que ele não precisava se preocupar, dizendo que seu amigo ficaria bem, pois o ferimento não era tão profundo. O humano, ainda assustado, viu outro demônio enorme aparecer, observando a garota de cima. Sol ficou alarmada com a aparição repentina. Ele avançou em direção a ela em choque, observando o demônio se preparando para atacá-la. Mas, de repente, o demônio foi derrotado. Alguém havia chegado para ajudar Sol, instruindo-a a manter a cabeça erguida. O dia em que os rumores se espalharem sobre ela ter sido derrotada por esse tipo de criatura seria o dia em que toda sua família não conseguiria erguer a cabeça. A garota, aliviada, sabia que sua família já não tinha uma boa reputação, mas ao menos teria o Opa ao seu lado. O homem perguntou a Sol quem ela chamava de Opa, e Sol explicou que,
se ele é um pouco mais velho e próximo dela, isso tornaria seu Opa, que seria como um irmão mais velho. Sol disse que, se ele não gostar de ser chamado assim, ela o chamará pelo nome. Goyo perguntou se não havia outras opções, como ser chamado de maneira educada e cortês. Mas ela disse que também poderia chamá-lo de irmão mais velho, apenas de uma forma mais formal. Então, Goyo disse que não se importava e que ela poderia chamá-lo como quisesse. Goyo manipulou o humano, dizendo-lhe para pensar que o que aconteceu foi apenas um dia de azar, pois um carro que apareceu na viela atingiu ele e seu amigo, e o motorista fugiu às pressas. Até a chegada da ambulância, ele não deveria ficar assustado e apenas descansar. Sol elogiou Goyo por sua habilidade de hipnose, já que não era uma técnica herdada e aprender algo separado realmente é muito difícil de fazer. Sol contou que até tentou aprender com Ciaula, mas era muito repreendida e eventualmente desistiu. Sol perguntou se isso significava que ele era um prodígio, mas Goyo ignorou a pergunta e perguntou a ela quantos ele já havia capturado até agora. Sol disse que, incluindo aqueles que ele ajudou, foram um total de 24, e ainda não encontraram o yokai entre eles. Os demônios que atacaram os humanos eram todos bestas Shudeiroki e estavam acorrentados, sendo controlados por alguém. Sol disse a Goyo que, com base no que ela viu, eles mataram 7 humanos e feriram mais 50, e se perguntou quem faria tal coisa. Ela sabia que um yokai teria plena consciência da gravidade do crime de ferir um humano e não entendia que tipo de diversão eles estavam obtendo com tamanha carnificina. Goyo disse a Sol que sua ideia estava errada, os demônios não cometeram os crimes por diversão, mas por benefício próprio. Sol ficou confusa com o que Goyo queria dizer, mas ele explicou. É compreensível que ela não soubesse o que ele quis dizer, pois não era algo bem conhecido em sua geração. Goyo contou a Sol que, desde os tempos antigos, os humanos eram consumidos pelos goblins, não apenas para satisfazer seu sadismo ou apetite. Consumir sangue e carne humana era um alimento incrivelmente potente e nutritivo para os monstros, e é por isso que os goblins comiam tantos. Sol não conseguia acreditar, pois nunca tinha ouvido falar disso sobre a carne humana, mas Goyo lhe disse que era um fato amplamente conhecido há muito tempo, algo que simplesmente não foi transmitido para a geração deles. Ele então disse a Sol que ela poderia facilmente se tornar forte ao comer carne humana, e se essa verdade fosse mais conhecida, o mundo humano não seria tão tranquilo como está agora. Goyo afirmou que ela provavelmente entenderia bem, já que fez o teste de qualificação, e que não havia muitos motivos para jovens como eles, que nem sequer têm 500 anos, se esforçarem para fazer o complicado teste. A menos que fossem esquisitos como o Sol e ele, o mundo humano seria apenas um lugar chato e frustrante, onde não haveria motivo real para entrar ou sair até que a lei mudasse. Ele explicou que, no momento atual, próximo ao festival, todos no mundo dos yokais estão desesperadamente tentando ficar um pouquinho mais fortes, e ainda há monstros cientes do segredo sobre os humanos, dispostos a correr o risco. Sol mesma deve ter visto isso, já que estava ajudando o avô Mang, que recentemente teve muitos monstros que se destruíram ao irem longe demais apenas para ficar um pouco mais fortes. Goyo disse que a falta de compreensão não era o motivo para se matar, mas a determinação sim. Ele comentou que, se fosse ele, nunca teria criado tanta confusão. Em vez de chamar a atenção usando espíritos malignos que nem mesmo conseguem se mover delicadamente, ele teria feito isso sozinho, certamente capturando-os um por um antes de comê-los. Sol concordou que quem estava controlando as bestas devia ser extremamente patético e covarde, pensando que um covarde que não é capaz de atacar humanos que sequer podem resistir não ousaria se mover sozinho. Goyo imaginou que, mesmo que fossem espíritos fracos, se o yokai por trás disso tiver a habilidade de convocar centenas deles, ele deve pensar que é mais seguro fazer isso do que se expor agindo sozinho. Sol então saiu apressada e pediu a Goyo para limpar a bagunça feita pelos monstros. Siu-Wu se dirigiu à janela e olhou para fora, notando que tinha certeza de que a janela estava fechada apenas alguns segundos antes. Enquanto olhava pela janela, alguém estava dentro do seu quarto observando pelas costas. O homem andava silenciosamente e se aproximava de Siu-Wu sem ser notado. O homem pensou em como havia pego Siu-Wu desprevenido e, se soubesse o quão indefeso ele seria, não teria precisado se esforçar para atacá-lo pessoalmente. O homem atacou rapidamente Siu-Wu, sem hesitar.
Quando estava prestes a atingi-lo, Siu-Wu se esquivou rapidamente, segurou os braços do homem e tentou derrubá-lo, liberando seu poder Goblin. Siu-Wu sentiu seu coração acelerar, prestes a sair do peito. Ele não diria que aquilo era uma habilidade, lembrando-se da sua luta contra a besta no mundo dos youkais, mas era uma característica dos goblins, já que raramente era atingido por golpes semelhantes. Siu-Wu olhou para a cerca da janela que havia sido quebrada quando jogou o homem no chão. Ele se lembrou de ter sido pego desprevenido por trás e do arrepio que sentiu ao ser atacado de surpresa, aliviado por ter se adaptado à sensação e mudado a situação. Se não tivesse reconhecido a mesma sensação que teve no mundo dos monstros, teria sido morto facilmente. Ele verificou os danos quando jogou o homem rua abaixo, esperando que ninguém tivesse sido atingido pelo arremesso, já que o havia lançado sem pensar, apenas por reflexo. No entanto, ficou surpreso ao ver que o sujeito já havia desaparecido. De repente, o homem disse a Siu-Wu que ele não tinha nada com que se preocupar, pois já havia colocado todos os humanos ao redor para dormir, evitando o trabalho de limpar toda a bagunça quando começassem a gritar. Ele se perguntou se Siu-Wu era realmente o Goblin dos rumores, dizendo que o golpe dele não era tão forte quanto imaginava. Enquanto conversava com Siu-Wu, o homem que o atacou agarrou seu corpo, da janela até o chão. Um meio-goblin luta para remover a cauda do pescoço, esforçando-se para respirar enquanto o yokai o sufoca. De repente, o sujeito balança sua cauda e joga o garoto agressivamente no chão, assim como Siu-Wu fez com ele, quebrando o piso. Siu-Wu treme com a dor do golpe, e yokai ri dele, dizendo que não tinha intenção de jogá-lo tão forte. Ele zomba de Siu-Wu tentando se levantar, questionando sarcasticamente se o chão havia enfraquecido depois da queda. Os humanos na área provavelmente pensarão que o dano foi causado por uma construção mal feita ou uma explosão de um duto de gás, o que seria bastante infeliz para os moradores, já que os preços das casas poderiam cair. A emergência dos humanos sendo feridos por um yokai foi notada, e Soumi ainda não havia retornado. Todos os problemas da noite foram causados pelo homem em frente a Siu-Wu. O monstro não tem paciência para lutar com ele e diz para não resistir, porque o resultado ainda seria o mesmo, ele apenas sofreria um pouco mais. Quando Siu-Wu se levantou, teve um pressentimento de que estava prestes a enfrentar um perigo real. Antes do homem avançar, ele pergunta se deveria lhe dar uma chance e pede que Siu-Wu apenas se entregue, sem resistir. Siu-Wu não entende por que o monstro fala tanta besteira. Mas yokai continua se vangloriando, dizendo que ele e Siu-Wu são de classes diferentes de monstros, e que o meio-goblin morrerá dolorosamente se lutar. Siu-Wu fica surpreso quando o monstro mostra a ele uma imagem dele com sua mãe e o ameaça, dizendo que, se ele permitir ser comido, o monstro deixaria sua mãe fora disso e devoraria apenas os outros humanos ao redor. O garoto avança rapidamente contra o monstro ao ouvir sobre sua mãe e dá um soco, mas para sua surpresa, isso era apenas uma provocação para que Siu-Wu se aproximasse e o monstro pudesse usar seu poder contra ele. Siu-Wu sente algo estranho em seu corpo e não consegue se mover. O monstro pede desculpas sarcasticamente pela ameaça feita à sua mãe e Siu-Wu continua tremendo, enquanto o monstro fica zombando dele. A serpente diz que sabe que a ameaça foi um pouco exagerada, mas não conseguiu pensar em uma provocação melhor. Siu-Wu percebe que foi envenenado pelo monstro, que o atacou sorrateiramente antes de seu soco conectar. O poder de veneno não era nada mal, mas precisava estar próximo para ativá-lo, e geralmente não funcionava em alguém mais forte. Mas, por sorte, funcionou em Siu-Wu. O monstro diz a Siu-Wu que ouviu dizer que aqueles de uma boa linhagem de sangue como a dele seriam capazes de mobilizar os outros apenas com um olhar. Siu-Wu não consegue mover seu corpo, mesmo tentando com toda a força, parecendo que estava em uma paralisia do sono. O monstro diz que as regras do mundo são injustas, e os fracos não têm escolha a não ser serem presas dos mais fortes. Siu-Wu ainda luta para mover seu corpo, enquanto o monstro lhe diz que se ele soubesse como usar o tesouro Goblin em seu braço, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Siu-Wu olha para a foto de sua mãe no chão, enquanto o monstro continua falando, dizendo que desastres não esperam você estar pronto para acontecer. O monstro tinha vantagem na luta e estava prestes a devorar Siu-Wu enfraquecido, dizendo que se lembrará dele com carinho. Siu-Wu ainda pensa em um jeito de mover seu corpo,
sentindo que apenas um movimento poderia mudar toda a situação. Quando o monstro estava prestes a devorar Siu-Wu, seus instintos Goblin fazem com que ele realize um último movimento. De repente, o monstro fica chocado ao ver que Siu-Wu está canalizando seus poderes mágicos em sua mão. Siu-Wu finalmente consegue dar um soco com seu poder mágico e suspira aliviado por ter dado seu último golpe. Mas, surpreendentemente, o monstro se esquiva do ataque, pensando que realmente poderia ter morrido se o golpe tivesse o atingido. O monstro imediatamente se recupera e ataca novamente Siu-Wu com sua cauda. Siu-Wu voa para o lado com o ataque, batendo na parede. O Yokai Serpente fica surpreso ao ver que ele ainda consegue ficar de pé apesar do veneno, falando irritado que um Goblin fraco ainda é um Goblin. Enquanto o monstro serpente observava Siu-Wu, ele sente algo estranho em seu corpo. Duas espadas de madeira perfuraram sua pele, e ele se pergunta confuso o que é aquilo. De repente, um estranho homem mascarado chega e começa a proferir louvores. Quando ele termina de falar, os dois artefatos liberam um enorme poder e eletrocutam o monstro. Siu-Wu, ainda enfraquecido, percebe o homem mascarado que chegou para a luta. Ele apareceu de repente e provavelmente conhecia a espécie de yokai que estava atacando. O monstro zomba do sujeito, que pela arma inútil que está segurando e pelo jeito de falar, parece um exorcista humano. O monstro continua tentando mostrar confiança, perguntando onde ensinaram aquele jeito de falar, mas, no fundo, amaldiçoa o sujeito por ter chegado tão rápido, mesmo depois de ter comprado tempo com suas criaturas. O Yokai Serpente imagina que aquele sujeito é perigoso e está em um nível totalmente diferente de um xamã comum. O monstro se pergunta se deve sair ou continuar lutando, pensando que se prolongar mais a luta, poderia ficar em uma situação perigosa. O monstro achava que apenas o Mi era difícil de lidar, mas se outro indivíduo chegasse, seria o fim para ele, já que nunca o derrotaria, mesmo se renascesse. Para a surpresa dos outros dois, o monstro ainda tem seu trunfo. O homem mascarado fica surpreso ao ver o yokai se ferindo e derramando sangue. Se ele tivesse escolha, teria guardado esse último recurso para a luta do festival, mas já que não pôde, vai dar tudo de si. Uma colossal figura sombria é invocada, e o monstro serpente diz ao homem mascarado que o que ele trouxe é, por natureza, um monstro da classe de divindade, e que, quando ainda estava vivo, seu nome era conhecido em todos os cantos do oeste. Mesmo sem saber como a criatura encontrou seu fim, o monstro estava feliz de tê-lo em sua posse para brincar com o xamã, um ótimo adversário para um verme exibido. Olhando para Siu, o monstro se pergunta se deve finalizar sua refeição antes de ser interrompido pelos outros. A criatura carrega seu ataque em direção ao mascarado, que avança contra ela. O sujeito empunha sua espada e ataca o golpe da criatura. Quando o monstro é atingido, o monstro serpente fica em choque ao ver que o sujeito misterioso está prestes a atacá-lo por trás. Rapidamente, o monstro serpente é pego de surpresa. Ele é perfurado com uma espada, imediatamente cravada na cabeça do yokai criminoso. Siu fica surpreso ao ver que o homem mascarado eliminou com sucesso o inimigo e que ele foi salvo. O homem mascarado então se vira para Siu e diz que, como ele não parece estar do mesmo nível que o monstro serpente, se quiser sobreviver, deve responder a todas as suas perguntas. Siu pergunta ao homem o que ele estava fazendo na área, ainda em estado de incredulidade, mesmo depois de ouvir sua voz. O homem fica confuso, mas Siu pergunta se ele pode reconhecer sua voz. Na mesma hora, o sujeito tira sua máscara, reconhecendo Shou Siu e perguntando que tipo de visual era aquele. Mas, bem, era uma longa história. Depois da batalha contra o monstro, uma atmosfera calma e tranquila se instala nos arredores. Agora, Youshin e Shou Siu estão confusos, pois não conseguem entender como se encontraram. Ele dá alguns passos mais perto, querendo examinar as mudanças que ocorreram durante a ausência de Siu. Aproximando-se, Youshin segura gentilmente Siu, com um pouco de preocupação evidente em seu rosto. Ele pergunta sobre o que aconteceu, surpreso ao ver a nova aparência de Siu, mas Youshin rapidamente deixa isso de lado, entendendo que Siu precisa de ajuda. Ele até começa a tentar se explicar, mas respirar fica difícil de repente, fazendo com que o xamã fique tenso ao observar a cena.
Yoshin percebeu que seu amigo estava sendo afetado por um tipo raro de veneno, não um envenenamento comum. Por se tratar de um veneno relacionado a uma habilidade, ele sabia que os remédios que possuía não seriam eficazes. No entanto, de repente, Yoshin notou uma mudança distinta no estado físico de Sil e ficou surpreso ao ver que seu corpo estava se curando sozinho. Enquanto estavam nessa breve pausa, a atenção de Yoshin foi subitamente atraída para o yokai derrotado. Ele observou a trilha de sangue deixada pela criatura ferida, percebendo que o inimigo havia conseguido escapar devido à distração do xamã. A cauda do monstro ainda podia ser vista à medida que ele se afastava. Yoshin e Shouichi o assistiram enquanto o monstro escapava, e Yoshin não pôde evitar sentir frustração, com a situação se tornando ainda mais caótica. Após algum tempo, os dois decidiram sair para respirar um pouco de ar fresco. Do lado de fora, Shouichi perguntou a Yoshin se ele estava bem. Yoshin respondeu sem entender, perguntando como ele poderia estar bem. Foi uma grande surpresa para Yoshin descobrir que seu amigo de 3 anos era, na verdade, um híbrido yokai. Ainda mais surpreendente foi a revelação de que Shouichi pertencia à categoria de híbrido Goblin. Yoshin sentiu uma onda de frustração crescendo dentro dele. Não só havia deixado seu alvo escapar, como também não conseguia acreditar que, por 3 anos inteiros, a verdadeira natureza de Shouichi como um meio Goblin tinha permanecido completamente oculta a seus sentidos. Isso fez Yoshin sorrir para ele. Enquanto pensava na situação, Yoshin não podia deixar de imaginar como seu pai reagiria se descobrisse que ele havia sido totalmente alheio à identidade de Goblin do amigo. Após ouvir as frustrações de Yoshin, Shouichi mencionou sua casa, perguntando se era por isso que o xamã nunca mencionou que tipo de centro de treinamento era. Ele concordou, confidenciando a Shouichi que sua família tinha o dever de eliminar criaturas sobrenaturais, explicando que se ele revelasse a verdade de início, apenas seria considerado um pouco desequilibrado pelos outros. Mesmo assim, faltavam 6 meses para o evento, disse Yoshin. Isso fez perceber que Yoshin também estava ciente do próximo festival que estava para acontecer. Curioso sobre o assunto, Shouichi perguntou se esse tipo de ataque, em que humanos eram caçados pelos yokais, era comum. Yoshin admitiu que não poderia exatamente chamar o caso de comum, mencionando que, embora não estivesse preocupado com monstros lutando entre si devido ao festival, a situação se tornava mais séria quando essas criaturas começavam a representar uma ameaça para os humanos. Yoshin explicou que havia ocorrido uma mudança recente na situação. Intrigado pelas palavras de Yoshin, a curiosidade de Shouichi parecia se intensificar, fazendo o garoto querer conhecer mais detalhes dessas mudanças recentes. Yoshin compartilhou com Shouichi uma informação crucial. Entre os yokais, os humanos eram considerados a fonte definitiva de poder. Por isso, os yokais que aspiravam a alcançar um status mais elevado, como se tornar um rei, estavam dispostos a ultrapassar os limites, caçando humanos no próprio mundo humano. Nos últimos meses, houve um aumento perceptível nos casos de pessoas desaparecidas. Embora não houvesse evidência concreta ligando diretamente esses incidentes aos yokais, na maioria dos casos, havia indícios de violência e caos. Enquanto Yoshin falava com Shouichi sobre o comportamento incomum dos yokais, ele percebeu de repente que alguém estava prestes a se aproximar. Yoshin rapidamente se levantou, pronto para enfrentar a ameaça. De repente, uma luz radiante surgiu diante de seus olhos, iluminando o espaço à frente dos dois. Shouichi ficou surpreso com a aparição repentina de Sulmi, e ao chegar ao local, Sulmi demonstrou uma preocupação genuína. Ela prontamente perguntou sobre o bem-estar do meio Goblin, expressando arrependimento e pedindo desculpas por chegar mais tarde do que prometera. Yoshin reagiu rapidamente, direcionando sua espada para Sulmi e expressando firmemente seu descontentamento, mandando-a parar com sua conversa sem sentido. Ele disse que se ela ignorasse seu aviso e desse um único passo adiante, tomaria a decisão de eliminá-la sem hesitação. Justo quando Yoshin estava prestes a revelar informações sobre a pessoa, Yoshin o interrompeu, dizendo que ela não era uma pessoa, mas sim um yokai. Ele explicou a Sulmi que sabia que ela era do tipo que obedecia às regras e leis dos yokais. Foi apenas por isso que ele deu o aviso e não a eliminou imediatamente. Sil tentou convencê-lo, mas Yoshin o interrompeu novamente.
Su-mi lançou um olhar preocupado para os dois enquanto Yoshin perguntava a Siwoo se ele sabia o que aquilo significava. As palavras de Yoshin ressoaram com ela, enquanto ele dizia que, apesar de qualquer aparência humana, a natureza fundamental dos monstros permanecia a mesma. Uma natureza primal que os levava a serem consumidos por seu próprio poder, sempre resultando em violência contra os humanos. Não importava a aparência, eles pareciam todos diferentes, mas eram todos iguais. Com os youkais se voltando contra si mesmos em busca de poder, mantendo sua espada apontada para Su-mi, Yoshin falou a Siwoo que, apesar de ter a linhagem de um goblin em seu sangue, ele ainda sempre seria um humano. O mundo humano era seu lar legítimo e não precisava da aprovação de monstros para existir nele. Ele perguntou a Siwoo por que ele teve que ser raptado e por que teria que se tornar um monstro para poder permanecer no mundo humano. Perguntou que tipo de lógica era aquela e disse que nunca poderia deixar aquilo acontecer. Enquanto Yoshin compartilhava seus pensamentos, Su-mi começou a refletir. Ela entendia o que o xamã estava falando, mas considerou que Siwoo já estava registrado no livro dos nomes. Independentemente de sua perspectiva ou posição, ele sem dúvida pertencia ao reino dos youkais. Todo aquele que violasse as regras estabelecidas teria o pior dos fins. Ela considerou que um plano para capturar Siwoo e fugir poderia ser o caminho com menos danos. Yoshin garantiu a seu amigo que, com a ajuda de sua família ou sozinho, ele tinha a força necessária para proteger a si mesmo e a sua mãe, assegurando que estariam bem resguardados e seguros no mundo humano dentro de 6 meses. Siwoo fincou a espada no chão e disse que, assim como fazia antes, iria lhe dizer mais uma coisa absurda. Para a surpresa de Yoshin, e com um sorriso, Siwoo declarou seu desejo de se tornar o rei dos youkais. Nesse momento, Yoshin ficou surpreso com a declaração inesperada, parando para processar a informação. Até mesmo Su-mi ficou surpresa com o anúncio repentino de Siwoo. Yoshin expressou sua frustração, questionando se Shouichi não estaria sendo um pouco irracional por aspirar a ser o rei dos youkais. Ele não sabia muito, mas entendia que talvez fosse a única maneira de evitar que seu mundo se desestabilizasse. Yoshin ficou sem palavras, sem saber o que dizer. Siwoo pediu para que ele não olhasse daquela forma. O que mais ele poderia fazer agora que as coisas tinham tomado esse rumo? Ele acreditava que tomar alguma atitude era melhor do que permanecer parado e esperando. Não sabia se daria certo ou não, mas, no final das contas, nunca se deixou desanimar por isso. Yoshin levou um momento para entender todas as palavras de Siwoo, mas, no fim, acabou compreendendo. Ele percebeu que, independentemente de Siwoo ser humano ou yokai, suas intenções claras eram o que importavam, então ele não conseguiria forçá-lo a nada. Mesmo assim, Yoshin acrescentou que, se Siwoo ultrapassasse certos limites e se tornasse um yokai, ele não hesitaria em eliminá-lo imediatamente. O meio Goblin concordou com as palavras de Yoshin, reconhecendo que, se ele tomasse essa decisão, seria porque teria cometido um pecado tão grave que a própria morte seria um preço baixo a se pagar. O xamã deu um passo à frente e perguntou o nome de Su-mi. Ela então se apresentou e revelou que desempenhava um papel importante como promissora mensageira dos assuntos youkais. Yoshin pediu desculpas por interferir nos assuntos de yokai. Mas antes de sair, ele lembrou das leis no mundo yokai, enfatizando para Su-mi que, se Siwoo não tivesse acesso a essa justiça e acabasse morrendo ou se ferindo injustamente, ele interviria e eliminaria todos os envolvidos, sem poupar ninguém. Yoshin se despediu de Siwoo, garantindo que não se preocupasse com o bem-estar de sua mãe. Siwoo observou Yoshin se afastar, com o olhar fixo na figura que se distanciava, sentindo um grande alívio. As emoções de Su-mi quase a dominaram, e ela estava à beira das lágrimas, desabafando que tinha ficado genuinamente assustada. Este encontro foi o seu primeiro contato com um xamã, e a experiência tinha sido intimidante demais para ela. De repente, a voz de um homem quebrou o silêncio, intervindo na conversa. O homem afirmou que Yoshin era, de fato, uma exceção extraordinária. Su-mi desviou o olhar para a fonte da voz e viu que era Go-Will, que a tinha seguido. Go-Will explicou que não tinha outra opção além de seguir a garota, observando que, apesar de sua falta de conhecimento sobre a força e o número do oponente, ela havia avançado na situação sem hesitar.
A expressão de Sulmi parecia mostrar uma sensação de tristeza enquanto ele a repreendia, pois, se o oponente fosse um pouco mais forte, ela poderia ter sido dominada e devorada. Mudando seu foco, Go-Will direcionou sua atenção para Siwoo, perguntando se ele era o meio Goblin que estavam mencionando ultimamente. Em resposta, Sulmi o cumprimentou. Neste mundo, criaturas semelhantes a animais são chamadas de demônios bestiais, e a maioria delas é limitada por sua forma física e instintos primordiais dos animais que têm como ancestrais. Quanto mais alto o status e a força de um monstro, não apenas sua aparência se aproximava mais da aparência humana, mas suas formas verdadeiras também divergiam da natureza original de seus ancestrais. Yokais ou famílias yokais com essas características são comumente conhecidas como bestas ilusórias ou bestas mágicas. Enquanto Go-Will se aproximava, Sulmi pareceu surpresa com a presença de uma aura tão imponente. Para aqueles que ultrapassaram até mesmo as bestas ilusórias, eram conhecidos como bestas divinas, seres adorados por ambos os lados, humanos e yokais. Go-Will se apresentou a Siwoo, dizendo seu nome e estendendo uma saudação, enquanto expressava que era um prazer conhecê-lo. Ele comentou que, para se tornar um rei dos yokais, Siwoo precisava derrotá-lo, pois ele seria um dos seus oponentes. Com uma atitude amigável, Go-Will estendeu a mão em direção a Siwoo e ofereceu suas saudações, acompanhado por um sorriso. O meio Goblin estendeu a mão de volta para Go-Will, surpreso pela mudança na energia em pouco tempo. Mas, antes que pudessem se tocar, Sulmi gritou rapidamente, pedindo a Siwoo para não continuar com o aperto de mão. Surpreendido pelo aviso repentino, Siwoo voltou a olhar para ela em busca de uma explicação, enquanto Sulmi falava frustrada com Go-Will, questionando o que ele pretendia fazer depois de aparecer de repente. Go-Will respondeu sorrindo, perguntando a Sulmi qual era o problema, alegando que não havia nenhuma regra dizendo que ele deveria ficar parado o tempo todo, enquanto já segurava a mão de Shui. Além disso, ele achou divertido ver o meio Goblin declarando em voz alta sua ambição de se tornar o rei dos yokais. De repente, Go-Will liberou seu poder, ativando sua habilidade depois de morder as unhas e cumprir as condições de ativação. Um círculo violeta escuro se formou, fazendo Sulmi se esquivar para longe, mas envolvendo tanto Go-Will quanto Shui e Siwoo. Inesperadamente, Go-Will empregou rapidamente uma técnica de teletransporte, resultando em uma mudança imediata, que os levou a desaparecer do local em que estavam. Agora, Shui, Siwoo e Go-Will se encontravam em um novo cenário, marcado pela presença de uma lua cheia. Ao tocarem o chão, Siwoo lutou para manter o equilíbrio, seu corpo reagindo à sensação desconhecida da habilidade repentina e sem aviso prévio. Go-Will elogiou Siwoo por resistir à força de sua habilidade, especialmente considerando que ele havia sido pego de surpresa. Siwoo observava com a guarda levantada e perguntou se Go-Will tinha planejado devorá-lo desde o início. Go-Will respondeu que, de fato, essa era a situação mais provável. Mas antes de prosseguir, ele perguntou a Shui e Siwoo que tipo de jogos ele mais gostava, deixando o garoto confuso com a aleatoriedade da pergunta. O yokai explicou que estava se referindo a jogos de computador ou celular. Ainda confuso, Siwoo respondeu à pergunta de Go-Will, explicando que durante seus anos de escola ele havia experimentado alguns jogos, mas, ao entrar no ensino médio, seu envolvimento com jogos diminuiu bastante. O meio Goblin disse que provavelmente preferia jogos de RPG de ação, apesar de não jogá-los ultimamente. Ele acrescentou que não gostava muito de jogos online, já que a maioria parecia depender mais de dinheiro do que de habilidades pessoais. O sorriso de Go-Will adquiriu um tom travesso ao ouvir a resposta, comentando que o ponto de Shui e Siwoo era válido e compreendendo o sentimento do garoto. De repente, o estado de alerta de Siwoo aumentou quando percebeu que Go-Will havia iniciado um movimento repentino. Go-Will atacou Siwoo, que reagiu ao ataque inesperado com seus instintos e conseguiu se esquivar rapidamente. Ele logo notou que um cristal de gelo havia surgido na superfície do lago, ainda sem entender completamente as habilidades de seu oponente. Ele considerou estratégias para escapar da enxurrada de cristais, mantendo-se alerta para o próximo ataque. Vários cristais surgiram aparentemente do nada e se dirigiram para o meio Goblin. Go-Will observava com grande atenção enquanto Shui e Siwoo evitava cada cristal que se aproximava com agilidade e rapidez impressionantes.
Enquanto Siu se preparava para avançar em sua direção, Goyu olhou para cima, admirado por Siu ter conseguido pensar em um contra-ataque antes mesmo que seu próprio ataque terminasse. O olhar de Goyu permaneceu fixo em Shui Siu, maravilhado com o desempenho do garoto, que, apesar de ser um novato, já demonstrava um nível de habilidade notável. Quando se tratava de combate, os instintos e talentos de Siu eram de alto nível, mas o que se destacava ainda mais era sua capacidade impressionante de aprender rapidamente. Era essa habilidade de adaptação que estava brilhando naquele momento. Lembrando-se de seu encontro anterior, onde o inimigo precisava se aproximar para usar sua habilidade, e ainda sem saber se o inimigo estava ao seu lado. Para determinar se o inimigo atual possuía habilidades semelhantes, ele continuava alerta em relação à distância e já havia encontrado uma solução. Choi Siwoo concentrou seu poder, canalizando-o para seu punho, enquanto se preparava para um ataque iminente contra Goyu. Ele utilizou sua força interior, liberando uma rajada poderosa de energia diretamente no yokai, empregando o poder da armadura do Tesouro Goblin, um bracelete que amplifica a energia do usuário. Após o ataque, uma grande cortina de fumaça se ergueu, e Choi Siwoo observou atentamente, acreditando que seu golpe havia sido eficaz. No entanto, ele havia aprendido mais uma lição: mesmo que o ataque parecesse ter atingido seu alvo, ele precisava permanecer vigilante e não baixar a guarda, certificando-se de que a luta estava realmente acabada e continuando a atacar na direção de Goyu. Durante seus ataques, Choi Siwoo conseguiu entender melhor o conceito de força vital de um yokai. Ele sentiu uma intensa onda de energia elétrica percorrendo seu corpo, originando-se da parte inferior do abdômen. Ele percebeu que, se tivesse que estimar, o primeiro ataque havia sido equivalente a 10% de seu poder, enquanto os golpes menores seriam cerca de 3% cada um. Então, se tivesse que chutar, diria que restava algo em torno de 60% de seu poder. Com essa compreensão, ele se questionou sobre o que ocorreria se seus níveis de energia chegassem a zero e não pôde deixar de considerar a possibilidade de entrar em um estado de exaustão, semelhante ao que havia experimentado anteriormente. Enquanto a lua cheia brilhava, Goyu elogiou o novato, reconhecendo sua força e exibindo um sorriso. Ele admitiu que não havia previsto usar o pico de gelo tão cedo, nem que Siu conseguiria contra-atacar. Siu, confuso, perguntou a Goyu se ele realmente estava tentando devorá-lo. Ele comentou que não sentiu a mesma sensação de formigamento que tinha experimentado em lutas anteriores. Goyu respondeu explicando que não estava acostumado a criar uma sede de sangue intencionalmente, apenas se irritou com o que o meio Goblin havia dito anteriormente. Goyu questionou se Choi Siu realmente compreendia a essência de ser um rei yokai. Choi Siu simplesmente respondeu que o nome já era bastante explicativo, um governante responsável por criar leis e comandar os outros. Ele questionou a Siu se não achava estranho escolher um governante que dominaria por séculos com base em apenas um ritual de força, sem prever todas as variáveis envolvidas. Siu manteve uma postura defensiva durante a explicação, mas Goyu continuou esclarecendo que os seres de seu mundo, os yokais, eram inerentemente leais aos seus desejos e impulsos. Mesmo que os poderosos estabelecessem leis e regras, isso não garantia que outras criaturas as obedeceriam. Portanto, o massacre e a predação frequentemente não cessariam. Como medida preventiva, foi criado o Rei Yokai. Pensado pelos antigos yokais para proteger contra o caos e a violência potencial. Reconhecendo a natureza destrutiva dos yokais e o potencial para catástrofes inevitáveis, esse foi o mínimo que todos concordaram em seguir para garantir a preservação do reino dos monstros. O ser que detém a autoridade e a obediência de todos os yokais do mundo, garantindo a harmonia necessária para a sobrevivência, esse é o Rei dos Yokais. Felizmente, nos últimos 10.000 anos, a sucessão dos reis governou o reino dos monstros sem grandes dificuldades. Embora houvesse algumas diferenças e desacordos, todos priorizavam a sobrevivência e a manutenção do reino dos monstros, exceto o último e atual rei. Goyu pediu para Siu imaginar se o líder humano deles introduzisse uma lei tão drástica quanto essa e, um dia, simplesmente dissesse que ninguém no mundo poderia comer carne, não importa o que aconteça. Siu refletiu sobre a situação e afirmou que uma lei assim provavelmente provocaria protestos em massa, que poderiam evoluir para algo além de simples manifestações.
Em resposta, Goyu informou que o rei dos Youkais já havia imposto uma lei bastante semelhante por impressionantes 666 anos. Esse é o tipo de respeito que os Youkais tinham pela autoridade do rei, evidenciando a importância da tradição e todo o esforço para mantê-la ao longo do tempo. Mas ele acrescentou que parecia que até mesmo a paciência dos Youkais estava se esgotando, perguntando a Siu Wu se ele entendia a situação. O garoto logo imaginou o cenário e disse que, se o próximo rei dos Youkais promulgasse a mesma lei, nem todos obedeceriam tão prontamente quanto no passado. Goyu elogiou Siu Wu por entender rapidamente a situação e reconheceu que, mesmo com o comando do rei, os Youkais não obedeceriam sempre. Se muitos Youkais decidissem não seguir a lei, mesmo que o rei fosse muito forte, ele ainda seria apenas um Youkai e não poderia fazer muito se a maioria se rebelasse. Essas consequências não afetariam apenas o novo rei dos Youkais, mas todo o sistema que havia sido mantido por tanto tempo, incluindo o símbolo de autoridade e importância do rei. Goyu perguntou se Siu Wu compreendia agora o peso de suas palavras sobre se tornar o rei. Alguns Youkais poderiam ignorar afirmações ousadas, talvez até zombar dele e seguir em frente. Mas os mais velhos poderiam reagir de forma mais agressiva, potencialmente tentando confrontá-lo e desafiando suas afirmações. Goyu lembrou de Soumi, compreendendo de onde ele havia tirado aquela falsa esperança. Ela não se conformava com a imagem tradicional de um Youkai. Shou Siu Wu perguntou se ele estava pedindo para ele voltar atrás em suas palavras. Goyu admitiu que realmente queria apenas testá-lo para entender que tipo de criança simplista ele era. No entanto, ao olhar mais de perto, ele começou a gostar dele, vendo que era astuto e rápido em aprender, além de ter potencial para se desenvolver ainda mais. Fazendo uma proposta, Goyu sugeriu a Siu Wu que se juntasse a ele e o obedecesse. Se ele se tornasse o rei, concederia a Siu Wu a autoridade para governar a Península Coreana. Goyu mencionou que essa era uma proposta atraente e que, ao mesmo tempo, ele não precisaria pedir aos Youkais para pararem de devorar humanos. Mesmo que Siu Wu fosse rei, ainda poderia poupar alguns humanos selecionados mais próximos a ele. Siu Wu pensou na proposta e, então, perguntou a Goyu se ele acreditava que suas chances de se tornar rei eram altas. Goyu hesitou por um momento, mas depois respondeu com confiança que, mesmo que não pudesse afirmar ser o mais forte da Coreia, não havia nenhum representante participando do festival de força mais forte que ele. Siu Wu parou para refletir sobre a situação e, então, tomou sua decisão. Ele estendeu a mão para Goyu e disse que se uniria a ele se isso significasse proteger as pessoas ao seu redor. Ao apertar a mão de Goyu com satisfação, Goyu expressou sua aprovação pela escolha que o meio Goblin havia feito, dizendo que foi uma decisão sábia, enquanto Siu Wu afirmou que não se arrependeria disso. De repente, uma intensa onda de energia percorreu sua mão, criando uma sensação inédita e fazendo perceber a situação. Shou imitou o gesto de Goyu, apertando sua mão de maneira aparentemente inocente, mas que, na verdade, fazia parte de um plano. O golpe atual era muito diferente dos anteriores. Agora, ele estava pronto para usar todo o seu poder, deixando apenas uma pequena porção dos 60% restantes de sua energia, espremendo cada gota de seu poder acumulado. A onda de energia dentro de Shou Siu Wu se intensificou. O golpe não era apenas um reflexo, mas uma técnica usada conscientemente pela primeira vez, canalizando sua energia em uma poderosa onda que emanava de dentro dele. Não houve hesitação no golpe, apenas determinação e prontidão, em um movimento perfeito. Após o golpe, Siu Wu ficou exausto, e a razão pela qual seu corpo não parava de tremer era que ele havia usado toda a sua energia no movimento. Agora, sua estamina estava zerada e ele não teria mais capacidade para usar sua regeneração. Nesse momento, estando completamente sem recursos, Siu Wu não tinha mais chances de continuar a luta. Goyu permanecia de pé diante do garoto, impressionado. Ele percebe que suprimir as intenções de ataque completamente, apenas no último instante, usar todas as forças restantes era um dom de combate que parecia ser concedido pelos céus. A besta divina utilizou suas habilidades, manipulando e congelando a água ao seu redor. Goyu então reconheceu que, se um pouco da força entre eles fosse menor, talvez ele tivesse realmente sido devorado pelo novato meio-sangue. Goyu encara Siu Wu, perguntando se ele já tinha decidido suas últimas palavras.
Siu Wu responde sem arrependimentos, dizendo que não conseguia pensar em nada específico no momento. Mas mesmo que tivesse palavras, elas não seriam para Goyu ouvir. Como ele estava decidido a devorá-lo desde o início, também estava preparado para aceitar o mesmo destino em caso de derrota. Siu Wu encara o monstro de frente, e Goyu não entende se aqueles são olhos brilhando de determinação, mirando os pontos fracos do oponente e esperando uma oportunidade para atacar, ou apenas o espírito de luta Goblin que lentamente despertava na criança, que ainda não compreendia completamente seu próprio sangue. Goyu afirma confiante que ele continuava falando bem, para alguém que mal conseguia ficar em pé. Ele estende a mão para o garoto, pronto para encerrar a luta, dizendo que ele passou. A expressão de Goyu se suaviza, e ele afirma alegremente que o pequeno Goblin realmente não o decepcionou nem no último segundo. Era como se ele estivesse coberto de espírito de luta. Siu Wu fica confuso, exigindo explicações sobre o que estava acontecendo. Mas Goyu simplesmente sorri animado, dizendo que Siu Wu era do tipo que valia a pena torcer. Não havia motivos para torcer para qualquer um que sequer tivesse chances de vencer o festival. Siu Wu continua cada vez mais perplexo. Então pergunta o que Goyu quer dizer com torcer, afinal, ele pensava que Goyu havia dito que ele não poderia ser o novo rei, pela noite dos monstros que todos ansiavam. Segundo Goyu, isso é verdade, todos estavam ansiosos para que o novo rei fosse escolhido. Mas acontece que nem todos realmente desejam que a noite dos monstros aconteça. Desde pequeno, ele nunca gostou do barulho do mundo yokai, com os monstros sempre rasgando os outros ao meio e rugindo ou gritando sem motivo. Nunca entendeu por que aquilo era considerado necessário. Comparado a isso, o mundo humano é incrivelmente calmo, quase como um lugar ideal para viver. Além disso, eles gostavam que os humanos soubessem como viver bem. Jogos, livros e filmes eram todas coisas que não poderiam ser encontradas em nenhum lugar do mundo yokai. Mas, estranhamente, eles apreciavam esse tipo de coisa inútil, mais até do que devorar humanos. Então, se o mundo se tornasse um lugar onde os humanos não pudessem fazer esse tipo de coisa, eles achariam que seria uma grande tragédia. Siu Wu diz que entende o que Goyu está dizendo, mas que de qualquer forma ele não precisaria torcer por ele. Ele mesmo poderia se tornar o rei yokai e manter a lei atual. Mas Goyu rapidamente o interrompe, dizendo que seria uma grande dor de cabeça. Apesar de a Península Coreana ser uma das regiões com maior chance de vitória, além de ser ou não o rei yokai, ainda havia um problema irritante para candidatos como ele. Ele explica que, incluindo ele, os candidatos mais fortes para o festival vêm de famílias históricas, que conseguiram passar gerações de técnicas e habilidades para seus descendentes. Mesmo que fossem semelhantes em força, não havia escolha para os candidatos que herdaram técnicas de milhares de anos, além de ser o mais forte da região. Era como se tivessem nascido em um berço de ouro, como os humanos costumavam dizer, então precisavam estar alinhados com suas famílias. Siu Wu reflete sobre a situação, entendendo que as habilidades e técnicas eram como um tesouro familiar passado de geração para geração, e que ser o mais forte era como guardar esse tesouro. Ele pergunta a Goyu se isso era uma espécie de pressão familiar. Mas Goyu reforça que não é apenas uma simples pressão familiar, já que desde o momento em que um recém-nascido de uma dessas famílias nasce, todos os outros membros se apegam a ele, fazendo barulho para que se torne o próximo rei dos yokais. Não havia vontade própria nisso, pois no momento em que você se torna a própria reputação da família, toda a vontade deles é forçada em você. E caso os candidatos, como ele, não quisessem, eles o arrastariam e o matariam, para então darem espaço para o próximo representante, que obedecerá aos interesses da família. Siu Wu percebe a situação com um pouco de tristeza, entendendo que, mesmo que ele não seja um humano, ter sua própria família se voltando contra você deve ser algo bastante cruel de se lidar. Mas então, Goyu aponta para Siu Wu, sorrindo e dizendo quanto ele era diferente. O jovem era um talento genuíno, vindo de uma linhagem poderosa, e mesmo que não estivesse ligado a uma família ou clã, tinha uma vontade própria e uma motivação clara em se tornar o próximo rei. Ele se aproxima animado, encorajando Siu Wu a acreditar que ele poderia conseguir. Não, ele teria que conseguir.
Nesse momento, vemos um pássaro voando alto no céu escuro, enquanto Siwoo tentava se afastar da pressão que Goyu queria colocar sobre ele, já que para ele parecia que tinha se passado pouco tempo desde que Goyu estava atacando. Goyu continua falando animado, sem notar o ataque que se aproximava de cima. A garota pássaro ataca desesperadamente, surpreendendo Siwoo, que observava a cena. Com um golpe, a garota consegue lançar Goyu para longe, caindo no meio das árvores mais próximas. Ao pousar, ela já está pronta para lançar o próximo ataque, e Siwoo até tenta impedir a garota, mas ela está determinada e decide finalizar o ataque com sua técnica especial, Vento das Plumas. O ambiente se acalma um pouco depois que a garota desconta sua raiva no alvo. Siwoo se aproxima relutante dela, preocupado com Goyu, mas ela diz que estava tudo bem, porque sabia que aquilo não iria realmente machucar. Na verdade, olhando para a cena, ela acredita que ele já tenha se escondido, sabendo que seria bastante xingado. Siwoo fica confuso sobre o que ela quis dizer com o escondido, tentando entender melhor quem era Goyu. A garota explica que a personalidade que Siwoo havia visto de Goyu não era o seu verdadeiro eu. Em resumo, era como se fosse um distúrbio de personalidade. A tartaruga negra, de acordo com as lendas, era um híbrido, uma existência nascida de uma tartaruga se enroscando com uma cobra e então se tornando uma. Mas na verdade, se olhasse para suas raízes, era dito que seus ancestrais vinham de uma simples tartaruga marinha, mas que em algum passado distante, um gênio compreendeu perfeitamente a natureza do Yin e Yang. Essa pessoa então separou o Yin e o Yang de sua natureza yokai. Ele separou a natureza extremamente dócil do Yin, e como resultado, quebrou os próprios limites de seu nascimento e ascendeu como uma besta divina. Foi assim que a primeira tartaruga negra surgiu. Já em seu apartamento, Sumi continua explicando que os descendentes dessa tartaruga negra nasciam com habilidades inatas. É dito que, para se tornar verdadeiramente uma tartaruga negra, esses descendentes devem passar por um treinamento rigoroso, acompanhado de uma dor excruciante. Esse era o efeito colateral do treinamento, a personalidade que se desenvolvia. O garoto comenta que ele não parecia tão ruim, apesar da primeira impressão. Segundo Sumi, Giyu não tem intenções malignas em seus atos, mas sua personalidade o faz agir por impulso e fazer o que bem entende. Então, não é a primeira vez que ele coloca as pessoas em situações complicadas. Nas tartarugas negras, uma personalidade se forma quando a força Yang do monstro é concentrada. A cobra, normalmente, é completamente submissa à personalidade principal, a de tartaruga, mas ainda é responsável pelo pensamento estratégico e de combate. No entanto, a serpente de Giyu sempre foi peculiar desde o início. Além da personalidade, ela também poderia tomar controle de seu corpo, o que já havia causado alguns problemas para ele no passado. Após explicar tudo para Siwoo, ela perguntou se ele estava pronto para voltar. Ele olhou preocupado, mas respondeu que sim. Sumi pediu que ele não se preocupasse, pois o atraso não era culpa dele, portanto, não haveria repreensão. No entanto, se Siwoo estava preocupado com o estado da varanda, sua mãe ficaria bastante preocupada ao encontrar a situação mais tarde. De repente, uma voz os tranquiliza, dizendo para não se preocuparem, que tudo voltaria ao normal no dia seguinte, já que havia pessoas prontas para lidar com essas questões. Em seguida, o vovô-mãe fica sério e pede para Sumi ir na frente, pois precisava conversar com Siwoo separadamente. Nesse momento, Sumi fica assustada e justifica que Shou-Siu não havia feito nada de errado, já que tudo tinha sido culpa dela. Mas o vovô-mãe rapidamente a interrompe, dizendo que ela simplesmente não precisava estar presente enquanto os três conversavam sobre um assunto específico. Os dois jovens ficam confusos sobre quem seria a terceira pessoa mencionada pelo velho e o motivo da urgência da conversa. Nesse instante, o vovô-mãe admite que aparecer de repente pode ter sido Rude, mas que ainda tinha algo importante para discutir, quando Xiaola também chega. Curiosa sobre o estilo de vida dos humanos, Siwoo percebe que, aparentemente, Xiaola seria a terceira pessoa com quem ele iria tratar dos assuntos. O vídeo vai ficando por aqui. Se desejam a parte 4, deixem o like e se inscreva no canal para que eu possa fazer uma continuação dessa história.